Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta, um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e também na tela da TV Diário. Karine, episódio de hoje dá muito orgulho porque conversar com quem tem um trabalho que ajuda a transformar vidas, ajuda a transformar pessoas, ajuda a transformar lugar, ajuda a transformar a favela, como a própria camisa do nosso convidado hoje diz. É sempre muito gratificante ouvir pessoas que dedicam o tempo da vida delas para esse tipo de missão, né? Não, e uma pessoa super jovem e com uma consciência muito forte de coletivo, né? De transformar a garagem da sua casa em um projeto social no meio de uma pandemia e em tão pouco tempo já ter um resultado muito grande, né? E aí a gente tá recebendo hoje, depois de Luciano Huck, tá, meu bem? Tamo fino. Rutenho, seja muito bem-vindo, fundador do Instituto Pensando Pensando bem. Bem. Desculpa, é porque eu quero falar do Bexel, que eu acho tão lindo esse nome, mas a gente vai entrando mais pra frente. Muito obrigado, Tenho, Eu que pela agradeço estar aqui pra mim. Depois do Luciano Huck, agora eu fico famoso, né? Só ia estar famoso não, mas agora depois desse podcast tenho certeza que eu vou ficar famoso. Depois de ter passado tantas pessoas interessantes, legais, eu me sinto honrado em estar aqui. É uma oportunidade incrível falar da nossa missão, falar do que a gente tá fazendo. Eu que agradeço demais, eu tô muito feliz. E nervoso também, né? Não, que pode isso. ficar tranquilo. Muito mais simples do que o The Wall, com certeza. Com certeza. Aqui você não vai ter nenhum lá foi desafio que nem pesado. aquele. Mas também não vai ganhar esse dinheiro. Também você não vai, não. Rutenho, Mas quem sabe, né? quem sabe. Alguém pode Gosta da encontrar história, né? e vir É isso. patrocinar esse projeto. Mas olha, assim, já puxando esse gancho, cara, o dinheiro foi muito bom, uma puta grana pra gente, mas assim, o que a gente tá recebendo de, eu vi você, eu torci, cara, isso tá valendo tanto, que eu acho que é isso que também o podcast pode gerar isso, o pós, né? Acho que as Sim. pessoas que estão assistindo reconhecer a melhor coisa. Porque assim, depois disso a vida real continua, né? Sim. 7 horas da manhã a gente tá lá no batente, dorme às 10, tá lá andando, corre, treina, faz um monte de coisa, tá com a vida real. Isso acontece, tá sendo muito bacana, assim, pra gente. Que massa. Uhum. E antes da história do próprio Instituto, tem a tua história, né? E Sim. que acaba que vai fazendo com que as coisas tenham sentido. Aí eu queria que tu me falasse um pouquinho, vamos botar na tua infância, um pouco dessa tua infância, que foi uma infância já de desafios, né, Rutênio? Assim, a tua mãe, quando você tinha 6 anos, ela ficou paraplégica, Isso, né? Exato. E aí teu pai parou de trabalhar. Conta um pouquinho como é que esses fatos acabaram impactando de uma forma muito forte a tua vida. Como você bem disse, assim, hoje eu sou fundador de Instituto Pensando Bem, mas o Pensando Bem tá totalmente vinculado à minha vida, sabe? Eu acredito muito no que desigualdades sociais é combatido com oportunidade, que foi isso que eu tive, sabe? E falar da infância é muito legal, porque normalmente a gente, quando tá conversando, em entrevista, a gente nem toca muito nesse assunto, mas trazer a memória agora da infância vem de algo que é muito esquecido, mas que é muito importante quando a gente fala que é a família. Então, assim, acho que quando eu falo de oportunidades, eu pensando bem, a soma de oportunidades que eu tive na minha vida toda e ainda se torna sendo, porque quanto mais tem oportunidade, mais eu vou botando pensando bem, mais a gente vai gerando impacto, foi ter uma família, sabe? Ter um pai, ter uma mãe, ter pessoas que olhavam pra mim e falavam assim, olha, você é um filho querido, amado, você... E aconteceu disso, infelizmente, eu cresci dentro de uma favela, ou felizmente, né? Ou felizmente porque eu devo tudo a ela, assim, acho que tudo que a gente tá fazendo de resolver problema foi porque eu cresci dentro de uma favela. Mas eu tive uma família que olhava pra mim e falava assim, olha, e o meu pai, eu gosto muito de dizer que uma memória que eu tenho da minha infância com o meu pai é que ele fala assim, ó, você tem que fazer algo diferente. Mas só que quando eu puxo mais atrás, eu me lembro que eu fui uma criança que acabou se tornando meio depressiva, porque aos 6 anos de idade minha mãe se tornou paraplégica. E com 6 anos eu não entendia bem, até tenho poucas memórias sobre isso, mas o que eu tenho mais de memória é que com 9 anos de idade eu não entendia porque eu tava na escola e os meus amigos, a mãe ia buscar, o pai ia buscar e eu tinha que ir pra casa sozinho. Isso aí foi um choque pra mim, eu ficava meio que excluso porque na reunião de pais o meu pai e minha mãe não tava, porque foi essa trajetória. Quando minha mãe se tornou paraplégica, meu pai teve que parar toda a sua vida pra cuidar dela. E isso pra mim é algo que faz muito forte na minha vida hoje, sabe? Entender disso. Mas naquele momento eu não entendia, né? Porque meus amiguinhos, minhas amiguinhas saíam com a família e eu não. Porque até então eu ainda estudava escola particular.
Só que quando eu fui começando a ter uma consciência, as coisas foram piorando, né, assim, porque foi uma maneira degradativa, assim. Então, foi uma escala descendo. Então, família, minha mãe se tornou paraplégica, então doença mexe todo o âmbito familiar. Meu pai teve que ficar desempregado, consequentemente não consegue mais pagar a escola, não consegue dar mais o básico que a gente tinha. E até então eu morei dentro de uma rua que não era dentro da favela do Inferninho, mas era uma rua que é uma esquina. Uhum. E quem mora nessa rua, para algumas pessoas, as pessoas se acham melhor do que quem tá dentro. Uhum. E eu já tinha esses resquícios, assim, da própria família mesmo, da minha mãe, do meu pai. Eles falavam assim, ó, não pode andar ali não, porque ele é perigoso. Só que era só uma esquina, e eu nunca entendia. E aí, quando aconteceu isso, eu tive que morar lá dentro. Eu, minha mãe e meu pai morar lá dentro de favor, numa casa de favor. E aí todas as minhas memórias afetivas de criança é dentro da favela do Inferninho. É na rua que hoje, todo dia eu passo, tô lá. Então os meus amigos hoje que têm a minha idade, os amigos que na minha infância, 10 anos atrás, a gente tava brincando. Então assim, quando eu me tornou paraplégica, a gente foi perdendo algumas coisas. Só que com 9 anos de idade eu conheci o Muay Thai. E aí mudou toda a minha vida, porque eu era aquela criança meio que depressiva, né? Então assim, aquele nerd da escola que usa óculos e que tem difícil relacionar, que eu tinha muita vergonha, eu era tímido e tal. Até hoje eu sou mais gaiato, né? O espírito do gaiato pegou. Mas porque você tem que se desenrolar. Só que na escola era isso e conheci o Muay Thai, com 9 anos de idade, e foi a única coisa que eu vi que eu era bom em alguma coisa, assim. Pelo menos pra apanhar eu era bom. E com 9 anos de idade eu conheci o Muay Thai, só que eu não tinha condições de pagar. E é bem legal me lembrar disso, que eu não conto pra muita gente, mas, por exemplo, meus dois primeiros meses de Muay Thai foi devendo na academia. Porque eu falei, pai, eu quero fazer, meus amigos estão fazendo, e fui. E aí era um professor um professor que não tinha muito uma consciência, assim, tipo, de social mesmo, que até é uma academia que tem conta pra pagar, isso é normal. E eu queria pagar e eu ficava com vergonha porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Só que aí no segundo mês, eu me lembro bem disso, que aí foi algo que marcou na minha vida. Foi o seguinte, tava lá fazendo as fardas da academia, e eu já tava com o segundo mês pra pagar e não pagava, né? Eu perguntei, ó, quanto é que vai ser? O cara falou assim, olha, tu não paga nem a mensalidade, como é que tu quer saber da blusa? Cara, isso foi um choque pra mim. Só que, como aluno também, tinha um cara que anos depois se tornou um professor, que ele olhou pra mim e viu uma pessoa diferente, ele me deu uma oportunidade diferente. Depois que eu recebi aquele não, eu falei, cara, eu não vou treinar mais. Eu não posso mais treinar. E aí, depois de 1 ano e pouquinho, então com 10 anos de idade, esse professor que me deu o não saiu e o aluno virou professor. E esse cara se lembrou de mim. E aí eu gosto muito de falar o nome dele, Vladson Jereba, que é um mestre, hoje é um pai pra mim. E até hoje ele me deixou treinar de graça, sem cobrar nada, com uma condição. Eu tinha que estudar. E aí, de troca, eu ia limpar a academia, fazer essas coisas que ensinam muito pra uma criança, né? Tipo, hoje as crianças não querem mais limpar a casa. Mas eu, pelo menos, não gostava de limpar a casa. Mas aí, como eu limpava a academia, eu falava, pô, tu limpa a academia e não quer limpar a casa? Vai apanhar. Aí, ganhava aquelas pisazinhas pra aprender a ter vergonha na cara. Então, eu devo muito ao Muay Thai, do que eu sou hoje, de estar aqui conversando com vocês. Eu gosto de trazer essa lembrança do Muay Thai. E depois de ter um ensino, porque eu ganhei uma bolsa na escola particular. Com Muay Thai? Com Muay Thai. Na verdade, porque eu estudei. Porque pra mim treinar eu tinha que ter nota boa. E aí, entendi. querendo ou não, eu me destaquei. Mas aí, no caso, não era um projeto social. Foi Isso. Começou com essa história do professor. É isso, exato. Que falou assim, não, esse aí eu não vou cobrar, mas ele vai ter que estudar, vai ter que isso com a consciência dele mesmo. Porque assim, eu queria muito treinar, então era aquele menino que eu sou muito curioso, eu sou muito chato, assim, sabe? Até hoje eu vou até, assim, vou atrás, vou buscando, e ele percebeu isso em mim, então, tipo assim, ele queria cobrar, mas só que eu não tinha dinheiro. Ele falou, cara, então estuda. E ele pegou eu e mais uns 2 amigos, assim, sabe? Aí a gente ficou treinando de graça e ele falava, olha, vocês têm que ser o melhor. Porque na academia que todo mundo paga, a gente tinha que se chamar de atenção de alguma forma. Fazer valer tá ali. E aí, além de ser melhor, eu tinha que ser melhor nos estudos. Foi a primeira lição que eu ganhei. De tanto estudar, de estar treinando bem e ter que estudar, eu me destaquei numa escola pública e ganhei bolsa na escola particular. E a academia ficava na favela do Inferninho? Não, ou era em outro lugar? ficava fora, mas ficava próximo. Porque assim, o que é que acontece pensando em questão de bairro, né? Onde a gente tá, no Vila Velha, Barra Quintino Cunha, né? É um ciclo de favela, tem quase 9 favelas, porque tem um bairro que tem 4 favelas, uma dentro da outra. E é um bairro muito rico também, como toda Fortaleza, né? Fortaleza tem essas diferenças, a gente tem um bairro super rico que do lado tem uma favela. Sim.
Então a gente estava além disso, né? Então, tipo, eu morava na periferia e a academia ficava 2 quarteirões depois, que era quase impossível chegar por essa diferença que a gente tinha na nossa cabeça, né? De Sim. nessa barreira. Então eu não ficava dentro da favela. Mas aí eu ganhei essa bolsa na escola particular. E aí fui me desenvolvendo. Escola particular, quando chegou no ensino médio, eu falei, ó, não vou pra escola particular de novo, pra escola pública. Só que a escola particular dá tanta ênfase em algumas coisas que na escola pública eu acabei, nos primeiros anos, de tornar um melhor. Eu nunca fui muito fã do estudo, eu nunca. Mas por que treinar Muay Thai? Por amar o Muay Thai, eu era obrigado a estudar. Uhum. E isso me levou ao mercado de trabalho. Então, com 17 anos, eu acabei perdendo meu pai, vítima do câncer. E aí foi uma dor maior ainda, porque quando minha mãe ficou paraplégica, eu não sentia tanta dor porque eu era criança, né? E pra mim, a maior referência pra mim era meu pai dentro de casa. E ele sempre falava, você é o homem da casa e tal, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E quando ele faleceu em poucos meses, assim, porque o câncer chegou, poucos meses eu já vi ele dentro de um caixão, eu acompanhei isso de perto, eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Eu vi me obrigado a trabalhar. Eu era o homem da casa, eu acho que a função do meu pai era suprir as coisas que a mãe precisava, Uhum. sabe? E aí eu pensava, não, agora é eu que tenho que bancar as coisas da minha mãe. Eu tenho um irmão, só que meu irmão não morava comigo nessa época. E aí quando meu pai faleceu, ele veio morar, um irmão mais velho, e aí a gente tinha que sustentar a mãe. Então, assim, remédio, a comida. E aí, devido à escola, eu fui inserido dentro de uma política pública de jovem aprendiz, fui jovem aprendiz, e comecei a trabalhar com 16 anos, assim. Porque também tu já tinha essa consciência de que precisava ter determinadas responsabilidades pela condição da tua família, né? Exatamente. Tipo, então assim, eu sempre falo, a primeira oportunidade foi ter uma família, porque gera uma consciência que eu tenho que ter uma família. Sabe, que eu tenho que deixar raízes, né? E quando meu pai faleceu, eu falei, olha, tá na hora de agora, minha mãe não pode ficar ao léu, sabe? E não importa a idade, eu levo isso, coisa que eu aprendi muito rápido, que tipo assim, não tem porquê de idade. Você se assustar, 23 anos é um menino, eu não vejo isso. Acho que, tipo assim, minha idade não interfere no meu conhecimento e no que eu tô vivendo. Então eu gosto de bater nisso, e quando eu completei 17 anos foi isso. Fui ter uma grande empresa aqui de Fortaleza, como um jovem aprendiz. E aí aquela coisa que eu aprendi do Muay Thai de ser o melhor, eu falei, eu tenho que ser o melhor agora aqui. Essa galera tem que respeitar. Eu sempre tive muito essa ambição de querer ser o melhor, de querer fazer. E de logo jovem aprendiz eu fui contratado. Aos 18 anos, passei um ano, fui contratado. E no mesmo dia que eu fui contratado, um amigo meu morreu na esquina da casa que eu morava dentro da favela. Porque aí só voltando um pouquinho à história, então assim, eu cresci numa rua fora da favela, quando minha mãe se tornou paraplégica, fui pra dentro da favela, quando meu pai morre, eu vou morar com a minha avó. Então eu moro numa rua de cima, sabe? Então tô passando boa parte do tempo com a minha avó e tal. Com a tua avó, com a tua mãe e teu irmão. É isso. Eu fico morando com eles, e aí quando eu sou contratado, eu soube que um amigo meu morre na casa que eu morava lá dentro. Eu falei, cara, tá errado. E até hoje eu me pergunto muito o que é que tá acontecendo, assim, né? E ele morreu por violência? Por violência. Porque ele teve outras oportunidades que eu não tive. E que graças a Deus. E que, infelizmente, eu tive oportunidades que ele não tive, sabe? Acho que se resume muito a isso. Eu acho que a favela, eu gosto de dizer muito isso, a favela... eu até tô restringindo com essa frase. Não é que falta oportunidades, é que não chega às oportunidades certas. Sabe? E essa é a nossa missão enquanto pensando bem. Então, na favela tem oportunidade pra tudo. Mas, infelizmente, leva uma oportunidade que não leva para o caminho correto. Às vezes, quando tem ausência, algo vai ocupar esse espaço, né? E aí, se não é uma presença positiva ou de poder público ou do próprio terceiro setor, que vai preenchendo essas lacunas, né? Vem crime organizado, vem tudo, né? É exatamente isso a análise que eu faço. Ou o próprio contato com o esporte, né? Que o esporte, na tua fala, é bem claro quanto ele te transformou. Eu gosto de dizer, e agora eu levo muito isso, assim, ó, cara, em vez de comprar um cordão caro, rico, não sei o que, gasto muito dinheiro, cara, vamos investir no esporte dentro da favela. Porque isso muda, sabe? Foi isso que mudou minha vida. Eu considero essa grande ponte de transformação social o esporte. Sabe? O primeiro eixo é a família, o segundo foi o esporte que me levou. E aí, quando esse cara, que eu soube que ele morreu, eu comecei a analisar, cara, o que é que tá acontecendo? E eu faço toda essa reprise de oportunidade que eu tive. Eu falo assim, eu não sou melhor que ninguém, cara. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu não tenho um rosto bonito, eu não sou. Porque ele tá morto e eu tô vivo. E eu falei, aí veio um estalo assim, olha, foi as oportunidades, tá na hora de eu ser esse multiplicador, sem saber que eu ia ser multiplicador. Aí eu li com o meu professor Vladson Jereb, cara, aconteceu isso.
e eu quero dar aula de Muay Thai. Posso? Ele, cara, pode. Mas você continuava no Muay Thai? Trabalhava, estudava e ia Quando pro eu Muay Thai. comecei a trabalhar, eu parei de treinar, porque que é outra coisa que chega dentro da favela, né? Assim, tem até uma pessoa que fala assim, hoje a juventude pensa mais no corre. Cara, não é que pensa no corre. É porque quando eu comecei a ser o homem da casa, que tinha que sustentar a minha mãe, eu tinha que trabalhar. Sabe? Então não tinha outra escolha, era trabalhar. E às vezes não tinha tempo pra treinar, ou quando tinha tempo eu queria dormir. Tem um meme muito engraçado na rede social que os jovens que hoje estão com a gente me mandam, né? Que é aquele cara que deita na cama e já sobe, sabe? Daí sobe, é a vida do adulto. Então minha vida do adulto foi com 17 anos de idade. Que acaba tendo reflexo em vários jovens hoje dentro da favela. A gente não tem escolha eu vou estudar, assim, lógico que tem a escolha, mas pesa mais alto. Eu vou estudar, passar 4 anos na faculdade, ou vou entrar no emprego e dar uma condição melhor pra minha mãe ou pras pessoas que estão dentro da minha casa. Essas coisas que a gente tá fazendo. Ou eu vou estar na esquina, que é muito mais rápido, que brilha mais os olhos pra mudar a vida lá, e que às vezes que nem muda, né? Porque não muda nada, é só a falsa ilusão. Então a gente tem essas escolhas de oportunidade que chega que não chega o certo, que é a falta da ausência. Então vem muito disso, a minha lembrança de infância, eu sou muito feliz, sabe, devido a essas dificuldades que aconteceu, mas eu não tenho memórias tristes de falar assim, pô, minha vida foi uma merda, sabe, porque todo momento minha mãe, meu pai sempre me apoiaram e acreditaram, que eu acho que é o fator fundamental. E a tua mãe, ela tá viva, tá bem? Tá bem hoje, tá com a gente. Acredito que ela vai estar assistindo com a gente. Ela sempre se emociona, fica com raiva quando eu digo que não vai ter nada. Mas ela tá bem hoje, é uma grande impulsionadora, assim. Acho que minha mãe é a pessoa que mais me incentiva a viver e que pode dar certo. Eu gosto muito do termo esperançar, né? E eu acho que isso encarna-se na minha mãe, porque hoje vai fazer quase... Eu tinha 6 anos de idade, tô com 23, assim, mais de 10 anos que ela não anda, sabe? Vai fazer quase 13 anos que ela não anda. E é uma pessoa que, se você chegar lá, inclusive vocês estão convidados pra tomar um café lá em casa, tá lá com um sorriso, sabe? Porque é ruim depender dos outros. Principalmente uma pessoa difícil, que sempre né? andou e resolveu tudo. Então eu olho pra minha mãe sempre com... tenho que viver. Ela mostra pra mim que tem que viver. E eu digo muito isso. Acho que, e aí, quando eu tive esse estalo, só puxando esse gancho do pensando bem, quando eu tive esse estalo, eu olhei pra dentro de casa. Então dentro de casa tinha a minha mãe, que, independente de tudo, ela tava lá, bem, sorrindo. Eu nunca vi, assim, eu vejo minha mãe triste, mas, tipo, eu não tenho memórias da minha infância da minha mãe triste. Sim. Ela sempre foi muito presente e querendo estar presente. Então, quando eu vejo a oportunidade de ser um professor, eu vejo a minha mãe, tipo assim, olha, meu filho, vá. Olha pra mim, eu posso qualquer coisa porque você não pode, né? E eu tenho memórias do meu pai também disso. Apesar de toda a dificuldade, aí é uma coisa que eu sempre me lembro. Quando meu pai morre, tem uma coisa que ele deixou pra mim, foi dívida pra minha família, né? Pra mim, pro meu irmão, pra minha mãe. Só que a gente não tinha essa noção, porque ele encarava tudo de uma forma e não deixava a gente perceber. Sabia que tava... Pra mim tava tudo bem, né? Hoje eu tenho a consciência de tudo que aconteceu na minha família agora, mas antes eu não tinha. Pra mim, a minha família era a família mais rica do mundo, tava tudo tranquilo, tava tudo bem, graças a essa garra do que eles deram. Então eu sou muito grato a toda a educação que eu tive. E eu digo muito, tudo que eu tenho hoje a minha mãe me deu, sabe? A minha mãe e o meu pai, eles lutaram com dificuldade, mas me deram. Eu sou muito grato a isso que eu tenho. E acho que foi o fundamental, foi a educação. A educação mesmo de estar em casa, tem que estudar, quer treinar Muay Thai, mas tem que estudar. Então sou muito grato a isso. E a gente tenta levar isso para mais jovens dentro da favela agora. E aí quando surge a ideia? Porque assim, eu quero ajudar, eu quero dar aula de Muay Thai, mas assim, é uma pessoa, né? Não tem uma estrutura. Sim. E como foi que começou assim, tipo, vou chamar aqui o menino, eu vou fazer. Como é que começa esse embrião do instituto? Isso aí é bem legal, cara. Essas perguntas. É bom podcast que a gente não treina as perguntas, né? Fica puxando assim da gente e eu fico voltando, assim. Inclusive, se eu começar a viajar, vocês me botam. Não, tranquilo, fica à vontade. Mas assim, quando eu tive esse estalo, eu falei, cara, eu vou dar aula de Muay Thai. Mas aonde, né? Que a gente não se preocupa. E aí, a garagem da minha casa era uma lan house que meu irmão fez pra gente ter uma renda extra. Meu irmão é técnico de informática, né? E ele tinha uma lan house que tava fechado já tava fechado. Cara, vai ser aqui. Só que era um lugar que não era garagem, porque a gente não tinha automóvel. Então era só a lan house que fechava. E era só o nosso galpão do lixo, né? Que eu fico brincando. Se tem uma coisa pra ter brega, essa é casa de pobre, né? Você acha que não tem nada. Aí vai fazer uma mudança, é um caminhão cheio. Então na minha casa tinha isso. Tinha esse quartinho. Aliás, Lan House, né? Porque assim, Lan House também foi um
um momento em que foram ambientes cruciais para que muita gente tivesse acesso à internet, tivesse acesso a Hoje em conteúdo. dia, talvez a galera nem saiba o que é Lan House, né? É. Exatamente. Não, Tá é porque tudo ele mais é novo, fácil. Viu? É novo, 23 Mas é anos. porque meu irmão tinha, né? Aham. Mas eu ia pra Lan House pra jogar. Não tinha negócio de pesquisar nada, era jogar. Era jogar, fazer isso. Mas jogar também era acessar a informação. Exato, exatamente. É essas coisas, esses detalhes que você tá tocando, que teve de oportunidade. Que, por exemplo, hoje, aí até pulando um espaço, cara, tem crianças e aí parece uma... Mas tem crianças que não sabem o que é um mouse. Uhum. Sabe? A informação chega atrasada. Sim. Chega muito atrasada lá dentro, enfim. E aí, nessa pergunta, quando eu falei, eu vou dar aula de Muay Thai aonde? Peguei esse quarto, todo abandonado, não tinha dinheiro, né? Porque ainda tava indo pro processo de ser contratante, nem o primeiro salário. E a minha ideia foi limpar o quarto todo, pintar com o que eu tinha e começar a dar aula lá sem tatame. Uhum. E aí eu chamei 3 meninos que eu vi assim na rua que eu ficava passando, porque assim, pra entender melhor, eu saí da favela, mas minha casa fica 5 minutos da favela. Uhum. Eu saindo de lá é 5 minutinhos, assim, é uma rua, realmente é uma rua de distância. Então sempre eu passo e fico vendo as pessoas, né? E vem cá, menino. Que é 3 meninos que eu tenho um carinho até hoje, que tá lá, que é o Daniel, o Riquelme e o Pedrinho. Vem treinar aqui comigo. E era muito doido porque eu só tinha, sei lá, 19 anos de idade. Uhum. E eu não tenho cara de pessoa velha, assim, né? Até agora eu acho que eu peguei muito sol, mas antes era um Menino. pivete. Era um pivete dando aula pra outros pivetes com 3 crianças. Isso foi no final de 2019. Só que aí os meninos vão sendo tudo que é novidade, a galera vai indo. Então, assim, logo começou 2020, eu já tinha mais de 15 crianças lá com a gente. Só que eu não tinha estrutura, só tinha uma boa vontade de entender que é preciso ser feito primeiro. Acho que o que a gente faz hoje é urgente, mas não pode ter pressa, mas também não pode esperar, sabe? É uma linha bem tênue. E foi isso que eu percebi, cara, não faz mais sentido ninguém morrer. Foi essa e aí até abrindo uma coisa que eu nunca falei isso pra nenhum canto, assim, sabe? Mas quando esse cara morre, quando esse meu amigo morre, eu falo o seguinte: nenhum jovem mais nessa favela vai morrer. Não faz sentido morrer, principalmente por crime. Sabe? Às vezes tem doenças naturais que a gente não pode estabelecer, mas por criminalidade não dá pra ninguém mais morrer. Sabe? Não faz sentido ver a juventude se perdendo. E também não faz mais sentido ter notícia ruim. Porque eu me lembro que quando ele morreu foi manchete. Cara, por que a gente só é lembrado por causa disso? A gente tem tanta gente boa, né? A gente tem tanta gente... E aí eu fiz essa promessa pra mim mesmo. Até então não tinha nem time, não tinha ninguém. Era eu, minha mãe e a Evinha, que era minha namorada. Que cresceu lá dentro. E eu falei assim, olha, amor, não faz mais sentido. Eu ficava em choque, eu ficava com raiva, assim. Era uma raiva que eu tinha dentro de mim que não faz sentido. E eu falei, ó, vou abrir aqui. E comecei a dar aula pra 3 crianças, depois virou 6, que depois virou 15. E a gente começou com 15 crianças sem ter nenhuma estrutura. E eu falei assim, aí quando eu comecei, sempre tive sorte. E eu acho que não é sorte, eu acho que é favor de Deus, de ter pessoas boas do meu lado que iam me ajudando. Então, cheguei uma luva, a gente recebeu uma ligação de uma academia na Odeota que tava fechando. E tinha um saco de luva, de um monte de coisa. Aí a gente começou a dar aula. Só que chegou a pandemia em 2020, né? Uhum. E aí, foi no exato momento que eu falei assim, vou pedir demissão do emprego pra cuidar do Pensando Bem. Que tinha acabado de Que entrar. acabar de entrar, que eu nem sabia o que era. Porque assim, o mundo do terceiro setor, que é onde eu tô inserido, hoje com a internet, tá, a gente tem um acesso muito fácil. Mas assim, quando eu comecei, era difícil pesquisar o que era ONG. Era difícil você achar algumas referências, assim. Então, era bem estreito. E eu não entendia muito bem, mas eu sou um menino curioso. E aí atrás, aí pra mim a única solução era me dedicar 100% àquilo. Pra mim eu tenho um jargão que é o seguinte, ou você vai e bota a cara, ou então você nem vai. Mas aí E também teve coragem. Pois né? é, como é que você consegue... já tava casado, né? Ou não? Eu tava namorando. Tava namorando. Doido pra casar. Mas desde cedo Olha, tu já... Alan, mais cedo que tu, Foi porque o foi Alan, rápido, viu? o Alan casou com 12 anos. Mas você, assim, você já sabe desde muito cedo, como seu pai falava, que você precisava ser o homem da casa para sustentar. Chega um momento de pandemia que ninguém sabia como seria o futuro e tu tem coragem de largar o emprego e não ter ali uma renda fixa para se dedicar a um projeto social. Isso aí, e a questão da coragem não é que eu tinha, né? Que eu tava com medo era eu, assim, porque, cara, tava na carteira assinada, que é o sonho de todo mundo. Sim. Hoje não mais, mas naquela época, pra mim, o ápice era ter carteira assinada, e eu tinha carteira assinada com o Jovem Aprendiz, e depois tava lá trabalhando efetivo numa grande empresa.
Então, pra mim, era o ápice, só que eu falei com esse senso de entender, só que eu acredito que eu fui escolhido por uma missão, sabe? Essa frase que eu tô carregando, naquela época, eu não, quando eu fui largar, eu não tinha essa noção. Mas as coisas na minha vida foram acontecendo de um jeito que não é que eu não queria, foi surgindo. Então, quando eu vi, eu não tinha coragem de largar o emprego, então o que foi que eu fiz? Eu queria sair da carteira assinada e eu conheci que eu acho que não é por acaso, mas eu acho que foi uma providência, ser design gráfico. Então eu já entendia sobre o que era computador e eu sempre fui uma pessoa muito... Gostei de arte. Eu gostava de criar algo. Então, quando eu saí de carteira assinada, eu tinha que ter outra renda. E aí minha renda foi ser design gráfico, que eu me lembro que era uma grande novidade aquilo. Então eu conheci um cara que, assim, que foi outra pessoa chave assim, na minha vida, que ele falou, vem cá, tu vai trabalhar de segunda a sexta, eu vou te ajudar, tem uma ajuda de custo que era um salário, e eu vou te ensinar uma profissão que foi design gráfico. Então eu larguei a carteira assinada, que era muito longe, que eu não tinha tempo pra nada. Comecei a trabalhar numa área alternativa, que era lá perto, e dar aula de Muay Thai. Sim. E aí quando o negócio foi pegando mais ainda, e foi pouco tempo, sabe? Eu tava falando pro pessoal entender, e pra vocês entenderem, isso eu não tô falando de anos, é meses, assim. Então as coisas foram acontecendo, assim, ou vai ou não vai. Eu não tinha escolha, só foi indo, né? Por isso que eu digo que eu fui escolhido. E aí, com pouco tempo, menos de um ano, assim, desse processo, eu comecei a falar assim, tá na hora de tocar o Pensando Bem como um todo mesmo, que foi na hora que chegou a bendita pandemia. Eu falei assim, olha, obrigado pela oportunidade, mas agora eu vou trabalhar de casa, sendo que eu não tinha nenhum cliente, não tinha ninguém pra trabalhar. E essa coragem veio pela minha mãe e pela Evinha, que hoje é minha esposa. Porque eu falei com todos os meus amigos, cara, eu vou fazer isso e eu tenho um mundo do marketing digital, né, que dá pra ganhar dinheiro, dá pra trabalhar de casa, dá pra fazer o que eu quero. Só que a gente sabe que não é bem essa maravilha. Você é doido, cara, faz isso não. É um menino tão novo, perder as oportunidades. Largar o certo pelo duvidoso. Aí a minha mãe, e eu falei com todo mundo e não perguntei minha mãe, porque eu tinha muito medo do que ela ia dizer, né? Porque ela dependia de mim, dependia do que eu tava ganhando. E a Evinha era minha namorada, mas sempre foi muito intenso, assim. A gente casou cedo porque ela cresceu na favela também. Então ela foi uma mulher incrível, assim, que a gente fala, amor, o pessoal tem que conhecer sua história. Porque ela, pra mim, é um grande exemplo, assim, que, cara, foi uma menina criada com a avó e o vô e 12 irmãs, primas, tia e tudo. Numa casinha pequena dentro da favela. Uhum. E pra mim ela é uma guerreira. Eu não gosto dessa palavra guerreira, assim, tô tirando da minha vida, mas. Porque é foda dizer. Desculpa, não sei se pode falar Pode, isso. Pode tudo. É foda dizer que a mulher é guerreira porque tá sofrendo, né? E o homem. Eu não gosto Herói, né? disso, eu não gosto de dizer isso, mas ela venceu, veio de uma família que era tiro, porrada e bomba todos os santos os dias. E eu ficava olhando assim, se a minha vida era difícil, a dela era mais ainda. Eu ficava, cara, é fichinha na minha frente isso, sabe? Então, e eu falei pra ela, falei assim, amor, mãe, vou abandonar o emprego. Aí eu achando que ela dizia, você tá doido? Que nem meus mães falavam assim, vai, que de fome a gente não morre. Porque elas entendiam a causa, né? Então, assim, minha mãe entendia que eu tive as oportunidades antes mesmo de eu entender. E a Evinha, que hoje é minha esposa, entendia essas oportunidades que ela teve também. Tava na hora da gente tornar uma missão. Uhum. E a gente sempre foi muito crente em Deus, que acreditava que a gente foi escolhido pra algo, né? Então, quando eu abandonei, foi isso, assim. Eles que me encorajaram, porque eu não tinha coragem. Até hoje eu não tenho muita coragem, não. Eu digo muito, se não for minha mãe e a Evinha pra segurar meus tombos, eu não sou nada, eu estaria nem aqui. Mas tu tinha alguém que fosse essa retaguarda, tipo assim, sei lá, tem que as contas vão chegar. Aí tinha que pagar a luz, tinha que pagar a água, tinha que ver as coisas. Quem é que tinha essa. Fala assim, não, enquanto tá vendo aí como é que vai ser, a gente vai dar o jeito. Cara, era nós por nós. Sempre vai ser assim, né? Infelizmente. Tipo, era minha mãe e minha esposa hoje. Uhum. E meu irmão, mas meu irmão, quando meu pai faleceu, ele já era casado, então era uma casa diferente. Uhum. Mas era nós. A gente não tinha essa possibilidade, assim. Você vê, quando eu falei que eu ia sair pra trabalhar de casa e se focar no Pensando Bem, não tinha oportunidade, não tinha a chance de não dar certo. Eu sempre gosto de dizer. E na minha vida toda, a gente não tem essa escolha de não dar certo. Lógico, a gente erra, quebra a cabeça e tal, mas a gente não consegue ter duas escolhas, duas opções de não dar certo. E não tinha essa retaguarda, a não ser a fé em Deus, né? Que, tipo, não vai faltar nada. E que, graças a Deus, nunca faltou até hoje. Nunca sobrou, mas também nunca faltou. E a gente não tinha essa escolha. Então, a minha ideia era eu ter uma base de clientes trabalhando dentro de casa, com pouco tempo, Uhum. e
dar aula de Muay Thai o máximo de tempo que eu podia pra entreter as crianças e entender sobre o terceiro setor. Então, quando eu ficava dentro de casa, a minha ideia era aprender, sabe? Aprender sobre o terceiro setor, aprender sobre esse mundo de ONGs e ter uma grana. E aí eu consegui. Que eu consegui se tornar design gráfico freela, trabalhava pra galera do Rio e São Paulo, que até me lembro até hoje, por ser muito curioso, tinha uma profissão de copyright, né? E eu vi um cara muito parecido comigo do Rio de Janeiro. Que aí até hoje ele é meu amigo e ele tava dando aula em Close Friends lá. Quando o pessoal vendia Close Sim. Friends, que a galera vende de Sim. tudo, né? É. E eu falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, mas vou aprender a ser copyright. Eu nem gosto de escrever, mas eu queria ganhar dinheiro. Eu queria pra sustentar e trabalhar de casa. Uhum. Falei, cara, é o seguinte, eu sou design gráfico, tô iniciando agora. Se tu, eu não tenho dinheiro, mas eu posso trabalhar pra ti. E aí tu me dá o curso. E ele tá fechado. Um cara também, que o nome dele é o IG dele no Instagram era Papai Escritor. E eu me identificava muito disso, né? De papai. E tá aí um cara novo, acho que ele tem minha idade também, ou um pouquinho mais velho, mas nessa faixa dos 20 anos de idade. E aí a gente começou uma relação de trabalho ali do Rio, eu daqui, e eu comecei a me desenvolver. E em certo momento eu ganhava mais do que essa carteira assinada, trabalhando de noite, e de manhã eu conseguia estar na ONG, que era a garagem da minha casa, Entendi. sabe? E em pouquíssimo tempo. Só que quando chegar a pandemia de fato, eu falo assim, olha, não tenho mais tempo a perder, porque eu tive que fechar e ficou aquela incerteza, né? Do que a gente ia fazer pra favela. Porque eu tinha medo, porque minha mãe é paraplégica, então assim, eu não vou abrir, porque tava aquela incerteza, ó, ninguém abre, que é uma doença que Sim. ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então não podia toque, não podia nada, não podia fazer mais Uhum. nada. Aquele pânico do mês, do primeiro mês, né? Dos primeiros dias. E aí eu falava assim, cara, mas o que é que vai acontecer? E estudando, tinha algumas coisas que falavam que as favelas iam ser as mais prejudicadas. Saiu muita notícia sobre isso logo no início. E aí, assim, a pandemia não trouxe nada de bom. Mas teve uma coisa, um efeito colateral que teve um benefício, foi mostrar as realidades das favelas, que muito tempo era esquecido. Uhum. Principalmente na grande mídia. Porque a gente sempre teve favela, sabe? Uhum. Sempre teve, e eu acredito que sempre vai ter. E aí eu só, fazendo parênteses, só que a gente tem que mudar essa favela de hoje, né? A gente Sim. tem que mudar a favela de hoje e do futuro. Mas sempre teve e ninguém noticiava, ninguém falava de problemática. E quando a gente vem de uma problemática que a grande maioria da favela são autônomos e que não podia mais trabalhar porque tinha que ficar em casa, cara, ia faltar mais ainda o que já não tinha, né? Que era a comida, Uhum. que era a saúde, de você poder ter o lazer, Não, sabe? inclusive o próprio álcool na época, né? Muito caro. As pessoas Sim. falavam, tem que passar álcool. Mas você não podia trabalhar, não podia ter o dinheiro. É, Ainda tinha que as pessoas trabalhar no clandestino. Muita gente passou a trabalhar no Sim. clandestino porque não tinham que trazer Mais de comida. ainda, né? Mais ainda porque já trabalhava no clandestino. E quando agora era sua vida ou mais. Eu digo muito isso. Eu tinha essa escolha de não dar certo. Na favela é direto. Sabe? A galera já nasce com a escolha de não dar certo. É assim, eu digo muito. A gente é criado dentro da favela. A gente tem uma máxima, né? Que tem alguns estudos que dizem, e aí a mais recente é 2015, mas quando eu tava pesquisando, que a Fortaleza foi a cidade que mais matou adolescente. Que mais mata adolescente, né? Por causa disso. Porque a gente tá rodeado de favelas e aí nossa juventude, eu falava, cara, nesse ano era um adolescente que sobreviveu. Então, assim, é tão doido você crescer e dizer assim, olha, a estimativa de vida de um jovem é 14, 17 anos. Ou ele vai, que cresce na favela, ou ele vai ser morto ou ele vai pro crime. Isso é tão pesado a gente entender isso, porque você já nasce com um prazo de validade. E que a gente não é pra ter isso. E quando eu comecei a entender melhor sobre isso, entender sobre as problemáticas da favela, estudando, entender que a pandemia ia destruir totalmente a favela, eu falei, cara, eu fiquei doido, assim, fiquei dentro de casa, o que é que eu vou fazer, meu Deus, o que é que eu vou fazer e tal. E aí a gente falava muito de fome, né? As pessoas vão ficar com fome, as pessoas não vão ter direito ao álcool, que é isso, assim, era tão simples combater, que naquele momento não, mas tão simples, que era só a higiene. Uhum. Só que como é que. E aí era o isolamento também. Aí a gente ficava pensando, cara, como é que uma mãe que tem 12 filhos, que mora em Isolamento. 2 cômodos, vai isolar? Não tem. E como é que vai ter higiene se passa um canal do lado? Uhum. Sabe? Que não tem a coleta de lixo, certeza. Como é que vai ter? E eu ficava muito nisso. E como é que eles vão ter comida se eles não podem trabalhar? E aí eu ficava assim, a Evinha, que era a minha grande parceira, né? Eu digo muito que a Evinha é minha sócia invisível. Ela não tá direto comigo hoje no Pensando Bem, assim, atuando na linha de frente. Mas ela não é ela é meu background e minhas laterais, assim, de encarar as coisas, né? Então, eu ficava, amor, o que a gente vai fazer? O que vai acontecer e tal? E ficava pesquisando e eu não tinha contato de ninguém.
A única que eu tinha era a galera que acreditava em mim dentro da favela e isso. E aí eu recebo uma ligação de um amigo, que a gente tá falando de fazer sopa. Eu tava conversando comigo de fazer sopa. E aí eu vou dormir de madrugada, mal de design gráfico, né? Vai dormir de madrugada e juventude, e acordo tarde. E alguém me liga às 6 horas da manhã, isso em 2020, logo no início, assim, de fevereiro pra março, logo quando a pandemia chegou, né? Instalado, lockdown, todo mundo fechado, me liga, e quem atende é a Evinha. E a Evinha é muito mais doida do que eu, assim. Ela assim, Ruteni, eu consegui umas cabeças de peixe aqui. Tu quer? Aí, quem tá falando aqui é a Evinha e tal. Ele quer, e eu dormindo. Quando eu acordo, tem 200 quilos de cabeça de peixe. Ela fala assim, amor, me ligaram, eu recebi, agora tu vai ter que dar. Tem que dar seus pulos aí pra dar. E aí eu liguei pro amigo meu dentro da favela, a gente saiu numa moto, botamos 2 cabeças, 3 cabeças de peixe na sacola e saiu me entregando. E aí a minha ideia era entregar pras mães dos meninos que eu atendia. E até então não tinha esse sistema de atendimento, não tinha nada, né? Só ia. E a primeira mãe que eu entreguei, ela falou assim, ô meu filho, obrigado, que desde ontem o Eric não come nada. E aí não era só o Eric, era a Duda. Eu gosto de falar esses nomes, assim, porque são pessoas da vida real, sabe? Não é história, isso acontece. E hoje eu recebo muita gente, eu gosto de receber as pessoas, porque tudo que eu falo, eu gosto de provar que estão lá. E graças a Deus hoje estou num estado bem melhor do que anos atrás. E aí aquilo ali foi um tapa na minha cara. Cara, tá errado. Peguei meu celular, gravei um vídeo no Instagram, você fala, cara, isso tá acontecendo, não sei o que, e comecei com outros amigos que tinham ONG também, um processo chamado Empatia nas Favelas, aquele nome pandemia, né, então cortei o nome pandemia e falei empatia, e tinha uma missão que era construir umas cestas básicas e entregar pra essas mães que eu atendia. Só que não vinha nada, assim, vinha pouquinhas coisas que às vezes pessoas da própria comunidade doavam pra mim fazer algo. Só que aí a gente foi agraciado por isso que eu sou muito grato de estar aqui hoje, porque eu acho que dar voz às pessoas que estão nesse trabalho é a parte mais fundamental, além do dinheiro, sabe? A parte mais fundamental. Então eu consegui uma matéria na TV, e aí nessa matéria, a gente foi um dos primeiros, né? Eu todo gaguejei que só, errei meu telefone, errei tudo. Mas isso era numa quinta-feira. No sábado eu tinha 1 tonelada de alimentos e mais gente querendo doar. E aí quando começou esse processo, em 2020 a gente começou a fazer um movimento, e de março até setembro a gente entregou 26 toneladas de alimento em 21 favelas e entregamos 35 mil refeições. Então ultrapassou aquela realidade da Sim. favela do Inferninho, Exatamente. né? Transpassou tudo que a gente queria. E em 2020 ainda, porque a gente tem esses anos, e aí chegou um momento que ninguém vai falar de pandemia. Não sei se vocês se lembram, porque era a época das eleições. E Sim. tinha muitas coisas que, cadê a pandemia agora? Não tem Sim. e tal. E aí eu aproveitei essa época e falei assim, tá na hora de eu parar isso aqui que eu tô fazendo, que é um processo que tem que existir, sabe? Eu não sou contra o assistencialismo, acho que tem que existir. Só que eu sou defensor de um composto. Porque o que mudou minha vida não foi só alguém que dava uma cesta básica pra minha mãe na igreja. Foi eu ter tido Muay Thai, foi eu ter tido a educação. Então é um composto de coisa. Eu falei, olha, tá na hora de eu pegar toda essa capitalização que tá tendo, desse dinheiro que tá vindo, dessas galera que estão querendo ajudar, e a gente construir algo mais sólido. Então eu voltar pra base, que era dar aula de Muay Thai, e agora entregando comida pros alunos se alimentarem. E muitas vezes, né, essa comida é o que vai trazer esse É aluno. isso. Que eu não gosto de Muay Thai, mas eu quero ir pro lanche. Sim. E a família vai fazer E a com mãe que ele manda. vá. E a mãe pois manda. é, a Ó, mãe vai vá, mandar. não quer nem saber. Não vai perder o Muay Thai, né? Vai. E aí eu comecei com essa ideia de falar o que é que eu vou fazer. Só que a garagem da minha casa tinha ficado pequena. Porque eu já estava atendendo a favela quase toda. É uma favela compacta, quase 900 edificações lá dentro. Então, assim, tem quase 4 mil pessoas lá dentro dessa favela. E criança nasce e vai brotando, né? E a minha casa não dava mais certo e eu queria algo maior. Mas, Ruteni, nessa época, já existia a ONG formalizada? Eu te pergunto Não. isso porque, assim, eu participei de uma ONG. Sim. E aí eu fui desse processo, assim, de você tá reunido e vamos fazer? Vamos! É. E aí, tal hora, você vai fazendo, aí você tira o dinheiro da sua conta, aí você faz não sei o que na sua casa. A minha casa tinha umas coisas que, meu Deus do céu, não era meu. Mas tem um momento que você precisa formalizar isso, porque É pra receber apoio. pra você né? receber apoio, para as pessoas não ficarem olhando, será que esse pessoal vai roubar? Então tem tudo isso, mas é muito difícil fazer isso. Porque, Assim, como tá dizendo, era tem um muito mapa, trabalho, né? E era um mapa, tipo assim, a gente é enxurrado de burocracia pra tudo. Pois é,
muita E pro burocracia. terceiro setor, eu não entendia. E pra um moleque de 21 anos, entendeu? Que era Sim. burocracia de ata, de estatuto, e aí sem tempo também, né? Não tinha tempo. Ou você faz isso ou você É, atende É isso, e aí eu aprendi criança. da pior maneira, assim. Porque eu sempre tive um jargão que é o seguinte: não adianta só fazer o bem, tem que fazer da maneira certa. Por que eu aprendi isso? Porque quando eu parei, que eu falei, eu bati no peito, eu tomei uma decisão muito difícil que por muito tempo eu me cobrei. Eu liguei porque pra gente entregar tudo isso, não foi só o Rutênio, sabe? Não caía nada do céu. Uhum. Eram várias pessoas que se mobilizavam e faziam isso acontecer, sabe? Que eu sou muito grato até hoje de ter tido esses parceiros comigo fazendo isso acontecer, que às vezes nem era empresa, eram outras ONGs que iam Sim. fazendo acontecer Isso isso aconteceu junto muito comigo. também na pandemia, né? Assim, esse Sim. fortalecimento Em rede. em rede, assim, acho que de perceber que sozinho você faz uma coisa, mas em rede... E aí eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, eu não vou tocar mais uma cozinha comunitária. Eu quero montar uma ONG em cima da minha casa. Eu quero montar um espaço, não sei o quê. Essa era a minha ideia. E aí eu parei de tomar cozinha e por muito eu me cobrava. Cara, a galera tá com fome. E aí eu vou parar de dar comida pra montar uma ONG, sabe? E aí é uma coisa que eu me cobrava. Só que eu falei assim, se eu só dar comida, eu vou passar o resto da minha vida dando comida. E não vai acabar em nada. Sabe? Porque como eu lhe falei, a mudança na minha vida não era só ter a cesta básica, era outras coisas que vieram acontecendo. E eu fui aprendendo isso, e eu queria a garagem da minha casa, eu queria fazer a parte de cima da minha casa, todo dia ONG, só que eu não tinha condições financeiras, porque naquela época todo mundo só se preocupava em alimentação, que tava certo, não tá errado. Mas eu tocava na pauta assim, galera, a gente precisa fazer algo além, a gente precisa fazer algo a mais, fazer algo a mais, fazer algo a mais. E aí eu queria, só que tipo, a garagem da minha casa não dava, porque era um projeto muito grande. Aí eu fui pra um terreno que era abandonado, que era uma escola, e eu queria usar lá, só que os donos não queriam, os donos queriam vender. Aí eu fui ver o valor, 1,5 milhão. Caraca, eu não tenho nem dinheiro pra sustentar, imagina conseguir uma escola. Aí eu fui pra Isso dentro da favela. dentro do bairro, né? Não, dentro do do bairro. bairro, assim, em ruas, questões de ruas mesmo. 1,5 milhão a escola, cara, vou pra onde? Eu fui pra favela, que era a minha sensação de desopilar, era estar lá dentro, que assim, você anda na favela, você vê outra realidade. E assim, eu gosto muito da favela Inferninho. Esse nome eu não gosto, mas eu carrego ele com carinho porque ele não representa as pessoas que estão lá dentro. Porque quando você entra dentro da favela do Inferninho, não é um inferno, sabe? Tem a Dona Maria, tem a Dona Cláudia, tem a Yasmin que você anda lá dentro e tá brincando de bola. Que a Dona Cláudia ela oferece um café com um sorriso no rosto. Então é outro ar. E eu gostava, quando eu tava enxurrado de coisa, de dar certo, não dar certo, eu gostava de ir pra lá. E eu andando, eu vi a garagem, eu vi a casa que eu morei, que lá tinha um beco, e vi um beco todo abandonado lá. E aí veio um estágio, cara, eu posso fazer aqui. Se eu limpar isso aqui, pintar, é maior que a minha casa. E eu consigo dar aula de Muay Thai aqui pra mais gente, a gente consegue fazer outras coisas, já que já tinha pessoas querendo fazer. E aí surge a ideia de pegar esse beco, organizar ele, pintar, fazer tudo isso e tornar um beco cultural. Essa era a ideia, que era sair da grade da minha casa para um beco cultural. E nesse processo de entender, tipo, eu fui selecionado em mais de 1.800 líderes de todo o Brasil para fazer uma formação de liderança social pela Gerando Falcões, que hoje é uma das maiores redes de ONGs do país, né? E quem sabe do mundo. E aí eu fiz esse processo, passei no processo seletivo de 1.800, fui entre os 60 primeiros e fiz esse processo de 6 meses. E dos 60 primeiros eu saí entre os 5 para ser acelerado. E eu já tava com essa ideia do beco na cabeça. E antes de ser acelerado, eu já consegui captar recursos para fazer o beco. Só que antes de captar, eu gosto de contar uma história que aí vem o processo de formalização. Porque até então não estava formalizado. Mas o processo de entender o que era uma ONG nessa formação pela Gerando Falcões me deu o norte. Né? Me deu o norte. Eu falei, agora eu sei para onde eu vou. E aí eu queria o beco, né? Queria pintar o beco, queria fazer o quê? Aí uma empresa me liga, através de contato, fala assim, você está precisando de quanto? Aí eu chutei, não, uns 15 mil dá certo. Que é a ideia de pintar as paredes, rebocar e pintar. É um beco quase 500 metros quadrados, né? Então é um beco grande. Aí, beleza, vou dar esse dinheiro. Só que a gente não tinha CNPJ, a gente não tinha nada. Só que esse cara também não entendia isso. E ele falou que ia dar, e eu comecei a gastar o dinheiro. E em uma semana eu tava devendo 10 mil reais. E esse dinheiro nunca veio por questões de burocracia. E eu, caraca, mano, e agora? E a minha ideia era... Meu Deus, aí tu tava sem emprego e com uma dívida de 10 mil reais. É exatamente isso. E com uma comunidade ansiando por uma esperando ajuda. algo. E a minha única solução na minha cabeça era...
vou pedir dinheiro emprestado, pagar o que eu devo e vou abandonar esse negócio de ONG que não tem futuro pra ninguém. Eu só tô me lascando nisso. Uhum. Então, eu comecei com esse processo de pensar nisso. Só que eu lembrei que eu sou design gráfico, né? Trabalho com comunicação, assim como vocês. E aí a gente tem uma primícia que o erro nunca é de quem tá escutando, mas sim de quem tá falando. Então eu tava comunicando errado. E aí eu vi aquilo, cara, não adianta só fazer o bem, tem que fazer do jeito certo. Então comecei a me formalizar, ter CNPJ, ter estatuto, ter uma ata, tirar as certidões que precisava, criar missão, visão e valores, e entender que não adiantava só fazer o bem. Eu tinha que fazer uma parada muito certeira. E aí eu comecei a analisar ONGs próximo a mim, ONGs mais antigas, e entender o que é que eles faziam de certo, faziam de errado, e copiar pra me fazer algo, e aí surgiu Pensando Bem formalizado. E De- quem foi que apareceu nesse caminho, assim? Quais foram as ONGs, as associações? Ah, que- eu ia muito, assim, mas eu sempre mirei muito no eixo Rio-São Paulo, Uhum. porque era os estrelismos que viam, né? Por exemplo, trazer a Catiana pra cá, pô, a Catiana é a maior referência que a gente tem no nosso estado. Só que até então a mídia não relatava Catiana Pena, relatava Rio-São Paulo. Uhum. Então, nesse primeiro processo, veio as ONGs Rio-São Paulo que eu não tinha nem contato, mas por rede social eu ia, passava a noite olhando e copiava pra fazer E tu aqui. tinha contato através do Gerando Falcões? Aí quando a Gerando Falcões, aí eu conheci a Catiana. Aí a Catiana virou mais que uma amiga, virou uma pessoa que me acolhia lá dentro. Eu falei, Catiana, eu tô pra endoidar. Ele, calma, amigo. Eu tenho 10 anos de estrada, já sei. Então a Catiana me apoiava muito nessa rede, de entender, eu sou muito. Ou, inclusive, se ela estiver assistindo, eu tô muito honrado, sabe? De ter tido a Catiana primeiro, tá? Que eu tô muito honrado porque ela inspira muito, assim. Muita gente, ela foi inspiração pra mim. Então, foi essas pessoas. Aí tem outras ONGs aqui no Ceará que são putas ONGs, assim, que fazem um trabalho extraordinário, Uhum. que não tem visibilidade, mas que faz um trabalho certíssimo, assim, correto. E eu comecei a me inspirar nessas pessoas. Eu falei, olha, e eu tenho que ser uma referência pra Fortaleza. Então eu entendi que tinha que ter um líder, tinha que ter uma equipe, tinha que ter pessoas especializadas pra trabalhar, tinha que ter grana pra bancar. E aí eu fui agraciado pela Gerando Falcões ter olhado pra mim e falar assim, ó, vou te dar uma oportunidade de você ganhar uma grana por mês e você montar um time. Então eu fui acelerado pela Gerando Falcões nesse E processo. ajudaram Eles financeiramente ajudaram também. financeiramente com recursos para me manter o time. E aí, assim, era 12 mil reais esse valor. Eu gosto de falar esse valor, porque assim, é um valor pequeno. Porque tem gente que ganha mais do que isso hoje, Sim. né? Tem gente que ganha muito mais do que 12 mil reais. E eu mantinha um time de 7 pessoas. Era eu e mais 7 recebendo esses 12 mil, pagando aluguel, luz, pagando um monte de coisa. E a gente se mantia porque eu acreditava na força do trabalho em conjunto do meu time. Uhum. Então, aprendi a fazer isso do jeito certo e fazer uma ONG estruturada. Então, comecei um processo de sentar a bunda na cadeira e a entender e de aprender. Olha, não adianta só ser bonzinho e querer fazer as coisas do jeito de qualquer coisa. Não. Tem um processo aqui formativo de entender e de se especializar. E fui buscando e busco até hoje, Mas cada dia pagou a mais. conta? E aí o que aconteceu? Antes de ser acelerado pela Gerando Falcões, eu falei, o erro é meu, né? O erro é meu. E aí eu liguei pro amigo meu, engenheiro, ele é né, arquiteto, que a gente estudou junto. Eu falei, cara, ele que é engenheiro, ele tá se formando até. O Rubens, um grande abraço pro Rubens, que ele nunca cobrou um trabalho meu. Hoje a gente já tem todo um tem parceiros, né? Uhum. Hoje tem uma ONG que só trabalha, que é a Laurb, que só trabalha com arquitetura, que trabalha com a gente lá lado a lado, com outros projetos também. Mas antes o Rubens, eu nunca paguei nada pra ele. E o Rubens, eu tô com essa ideia do beco e eu preciso fazer um 3D. Eu acho que um 3D a galera vai entender o que é que eu quero fazer. E é assim, assado, ele foi lá, tirou as medidas e mandou um projeto. Ele falou assim, ó, eu aproveitei e dei orçamento aqui pra fazer a ideia da planta. De 15 mil passou pra 60. O meu irmão, se eu tô devendo 10. Não consegui 15. Como é que eu vou conseguir 60? Mas botei pra jogo, botei no mundo, postei o que eu queria fazer, antes e depois e tal. Em menos de um mês eu vou falar em números assim, porque fica muito na minha cabeça que foi números muito certeiros. A gente conseguiu 45 mil reais. Meu Deus. que Paguei a dívida e a gente conseguiu construir o beco ainda, que aí começou um processo. E é aquilo assim, porque é aquilo que a gente aprende na favela, a gente tem que fazer primeiro, não tem tempo pra esperar. A gente tem que fazer primeiro. Então quando a gente começou a fazer, começou uma grande onda do bem, de pessoas chamando a atenção, porque até então, isso era 2020 para 2021, quer dizer, para 2022, era algo muito novo, né? Um bando de jovens querendo transformar um bem que a gente tinha, e eu aprendi logo cedo que são princípios que eu levo até hoje dentro da organização, que pequenos lugares pode gerar grande impacto
e que um lugar revitalizado revitaliza pessoas. Eu batia muito nisso, assim, e poucas pessoas falavam, né? Então era meu grande, a nossa big idea, assim, de ideias que a gente ia jogando, que outras ONGs não faziam, e a gente foi jogando essa ideia, e muita gente foi gerando essa onda do bem. Mas Então, que bate muita coisa do teu trabalho, né? Porque assim, você revitaliza um espaço, transforma um lugar que era lixo em um lugar muito bonito de vida, isso. faz com que as pessoas ocupem esses espaços, então o bem ocupa, É isso. então você tira a criminalidade, você tira a violência desses espaços e ainda trabalha uma questão de autoestima das pessoas, né? Tipo, esse aqui é o meu canto, esse aqui é legal, as pessoas gostam. Então você cria também uma relação afetiva das pessoas que estão vivendo ali, né? Sim, E assim, Rotênio, até você falou no início qual é o gatilho que garante você, não, vou criar e vou fazer algo aqui para o meu bairro, para a favela onde eu moro, para as pessoas que moram aqui, que foi o caso lá do seu amigo de infância sim. que morreu, né? Como é que você e o trabalho da ONG consegue garantir o que a gente falou em relação à violência? Porque hoje, quando não tem um Estado presente, quando não tem um próprio terceiro setor, quando não tem um esporte lá para ajudar, é muito comum no Ceará o jovem ele ser cooptado por uma facção, por um caso pelo crime. E como é que você passa na mensagem para os jovens os jovens que participam lá da ONG, para convencê-los a não seguirem esse caminho, a seguirem um caminho Essa mensagem, essa pergunta é muito boa, assim, sabe? Porque, assim, foi todo um processo de aprendizagem, né? De entender e tal. Então, quando a gente montou um beco, a primeira coisa que a gente percebeu foi o quê? A comunidade abraçou. Então, o beco não foi só formado por dinheiro, pessoas especializadas e a ONG. Foi feito pela comunidade. Então, quem limpou o beco todinho não foi o Rutênio. Foi os jovens que estavam lá dentro, foi a Andréia, foi a Tati, foi a mãe da Andréia que estava lá, foi a Ingrid, foi a galera que ia e limpava. Então, assim, a primeira coisa que eu entendi foi que eles precisavam se sentir pertencentes daquele espaço. Que eles admiravam o beco tanto que nem eu admirava. Eu, caraca, a gente conseguiu fazer. Porque a minha ideia era uma ideia meio ingênua, né? De fazer um beco pra dar aula. Só que pra favela tinha outro significado que a gente foi entendendo ao longo do tempo. Então a primeira coisa foi entender que eles tinham um pertencimento e eles não queriam só, eles não ajudavam por ajudar. Eles falavam assim, eu vou ajudar porque eu quero ser útil. Sabe, eu vou ajudar porque eu quero trazer isso pra minha favela. Isso foi os próprios moradores. E não foi eu dando uma aula e nenhum professor que tá com a gente, não. Foi a dinâmica real do que foi acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente viu do beco foi causar isso. E quando a gente implantou o beco e começou as oficinas, lotava, cara. E aí, assim, hoje o beco existe, e a gente não deu o nome mais de beco cultural, deu o nome de beco céu, que é até o brinco, assim, né? Não é todo mundo que entra no céu e no inferno ao mesmo tempo. E a gente quis dar esse nome de beco céu pra mostrar assim, cara, existe um céu dentro do inferno. Existe um céu que sempre existiu, mas as pessoas não veem e existe isso. E aí a gente criou o Beco Céu que virou um grande coração. E hoje a gente tem mais de 250 famílias ocupando esse espaço com nossas oficinas que a gente entrega de tecnologia social. Hoje a gente tem 4 polos, quase 30 oficinas que a gente vai entregando desde da educação complementar até a dinâmica para tirar a ociosidade de um idoso. Então a gente vai trazendo tudo isso dentro desse beco. E tem vários públicos, né? Porque começou com os meninos, Sim. mas vocês trabalham em empreendedorismo Hoje feminino. a gente trabalha com crianças de 4 anos de idade até os 60. E a favela do Inferninho, o nome ainda te incomoda ou tu já... Nunca me incomodou, até. Sempre me incomodou quando alguém achava ruim. Principalmente os de fora. Que até eu brinco, assim, e até fazer uma parafraseando com a Catiana, eu fico brincando, assim. Se chega alguém no aeroporto e vai o taxista, ou você vai pro Inferninho ou pro Bom Jardim, você vai pra onde? Você vai pro Bom Jardim. Só que na favela do Bom Jardim tem tantos problemas quanto o Inferninho. Só que tem um nome bonito. Sim. Sabe? Mas tem problemáticas até piores, até assim. A Catina relatou muito bem Sim. isso aqui. E até eu fico brincando, a gente lá no Inferno, a gente tá quase no céu, realmente, porque não tem tanta problemática quanto o nome diz pra ter. Então nunca me incomodou. E quando a gente construiu o beco, me incomodava quando tem que mudar esse nome. Cara, a gente tem que mudar de dentro. Então nossa missão hoje é mudar de dentro pra fora,
oportunizando pessoas e potencializando elas. Essa é a nossa missão. Então a gente sempre gostou, eu adoro. Adorar é algo muito egocêntrico, né? Mas assim, eu gosto porque eu gosto de calar as pessoas quando falam, esse nome é pai. O cara, não é isso. Mas a gente já tá num processo de conversação com os moradores pra gente mudar. Porque uma curiosidade sobre esse nome é que acabou sendo como se fosse uma maldição jogada por pessoas que já tinham suas casas estabelecidas. Porque o que acontece? O Inferninho é um grande buraco. Hoje já tem 60 anos, então já tem asfalto, já tem casa com casa de alvenaria, tem casas bem estabelecidas. A gente não tem essa problemática de casa de madeira, não. Mas quando iniciaram, eram as pessoas brigando por terreno. Então tinha briga, acabava tendo homicídio, tendo um monte de coisa, né? E aí as pessoas que já tinham suas casas falavam, pô, ali é um inferno, e pegou esse nome Inferninho. Então não foi a própria população que deu esse nome de Inferninho, foi as pessoas de fora. Sempre com aquela visão do preconceito, Que né? sempre acontece isso, exato. E aí foi que qual é a nossa resposta enquanto pensando bem? As pessoas de dentro dão um nome, que foi o nome Beco Céu. E aí, consequentemente, vai dando nome. E aí, falando sobre essa problemática de criminalidade, a gente nunca teve um diálogo concreto e nem plausível de brigar com o crime. Até porque a gente a gente não tem inimizades, e porque eu não sou rivais dele, nem sou parceiro, digamos assim, né? E o que acontece? Os meus amigos de infância que tinham minha idade estavam envolvidos. Simplesmente estavam envolvidos. E aí a gente começou um processo com as crianças, porque com os jovens era mais difícil, mas a gente começou com as crianças. Só que quando a gente fala de criança, a mãe dessa criança é um adolescente. É um adolescente de 15, 16, 17 anos que tá na favela. E aí a gente começou a entrar lá dentro com o beco sendo ocupado e tal. E a gente começou com o Muay Thai e a galera do corre começou a treinar com a gente também. Sabe? Eu digo muito, o Beco Céu não acabou com a criminalidade da favela. Não acabou, ainda existe, ainda tem essas problemáticas. É muito complexo. É muito complexo, é estrutural e vem em diálogos que a gente precisa de horas e horas pra explicar e acho que nem o Estado consegue explicar. Mas a gente fez um papel que a própria polícia na abordagem falou pra gente isso. A gente conseguiu pacificar um espaço que não era pacificado. A gente transformou um beco que era da violência, que só tinha lixo, droga, criminalidade, num beco que é do acolhimento, apenas com oportunidades. Foi isso que a gente fez e com arte, sabe? Então, o que a gente faz lá em conversação com eles, né? E conversação com o entorno até. É falar o seguinte, cara, tu tem um filho, tu não quer que teu filho se torne o que tu é hoje. E outra, não tem o porquê de tu estar aqui. Sabe, a gente tem que transformar isso. Então tem um cara que eu até tava conversando agora, eu bato muito. Enquanto o crime fizer o papel do Estado dentro das favelas, a gente vai ter uma sociedade falida. Que quer queira ou quer não, isso que acontece, sabe? A gente pode tampar o sol com a peneira quantas vezes quiser, mas é isso que acontece. É ruim de ouvir, é duro de ouvir, mas é isso que acontece. Porque o que acontece? E aí é a resposta que a gente dá. É sentir que ele é pertencente. E é isso que o crime faz. Sabe? Tem uma analogia que o Mano Brown fala que eu levo pra minha vida, pro resto da vida, assim, e trago. Porque quando cresce lá a criança dentro da favela, que a mãe e o pai não dá atenção, até porque não tem uma estrutura pra dar atenção, às vezes é viciado, às vezes não tem o aparato familiar de entender, aquela criança cresce excluída, né? E às vezes não tem nem nome. E aí o crime vai lá e dá um nome pra ele. É o neguinho, a neguinha, é o baixinho, enfim, dá esse apelido pra ele, que é o apelido que leva o resto da vida. Só que além cara, olha o quanto é que eu fico pensando, e eu gosto muito disso, é dar um nome, sabe? É tão que a gente já nasce, tipo, eu tô com uma filha de 10 meses agora, que assim que ela nascer, a primeira coisa que a gente dá é um nome. Já dá um nome antes dela nascer. Já dá um nome antes de nascer. Então, assim, dar um nome é algo que é tão insignificante, assim, mas é no cotidiano, né? Mas é tão definitivo, é exatamente isso. E o crime faz isso, sabe? A própria criminalidade faz isso. E começa a tratar essa pessoa, esse menino, essa menina, muito mais menino do que menina, né? Como que eles fossem importantes. Vai assim, cara, vou dar a exposição, você vai ser o neguinho e que eu vou te dar uma causa de vida e dar uma sigla. Pronto, você tem essa sigla aqui pra defender, pra matar ou morrer. E eu volto a dizer, na favela a gente tem isso, sabe? A gente não tem o que dar certo ou errado, a gente tem que fazer dar certo, sabe? E aí ele começa a ter uma noção de vida e de mundo, que aquilo pra ele é o certo. coletivo também, né? Exato, eu brinco muito, assim, cara, quem é a pessoa que nasceu em favela que nunca pensou em se envolver?
Não existe. Porque é o caminho mais fácil, é o caminho que a gente vê que tem o dinheiro, que tem as coisas. Então, aí, Ruten, já pensei em me envolver. Mas, graças a Deus, eu tinha uma família que fala, ó, vai, besta, ali, vê se você não leva uma pizza aqui. Então, tem esse processo. E aí, o crime vai fazendo esse processo de pertencimento. Então, o que eu faço hoje, o que eu faço com o meu time hoje, o que o Pensando Bem faz, dentro da favela, é falar assim, olha, fulano, você não é mais o neguinho. Você tem um nome... Você tem outra vida e você tem um futuro por aí. É esse o processo que a gente faz. E a gente começa a ceder oportunidades pra ele. Então, assim, olha, você tem que aprender a ler e escrever. Você tem que estar na escola. Você é bom, você gosta do Muay Thai, você é um menino bom, mas você tem que... e tem um inglês também, sabe? Não é só alfabetização, não. Tem um inglês. Que o inglês te leva pra isso. A gente brinca muito. É aquelas perguntas, beijas. O que é que você quer ser quando crescer? A gente tem uma missão lá pro time de pedagogia que a gente tem hoje. A primeira coisa que a gente começar um ciclo pedagógico dentro Pensando Bem é essa pergunta. O que é que você quer ser quando crescer? E a gente tem as perguntas mais variadas. E depois de 6 meses que a gente começa a dar oficina, levar pessoas lá, que eu trago muito isso, né? De levar pessoas da faculdade. A gente tem muitos voluntários que estão dentro da UFC que vão lá. A galera começa a saber que dá pra ser além do cara... Que é o traficante, dá pra ser além do cara que é o aviãozinho, dá pra ser além do cara que é o pedreiro, que não tem nada contra. Mas que existem profissões que você consegue dar um futuro melhor pra sua família sem que tá debaixo do sol todos os dias. Você mostra outros caminhos. Outros caminhos, né? exatamente. Que foi o que aconteceu comigo. Porque quando eu era carteira assinada e virei design gráfico, com a tela do computador eu ganhava mais do que qualquer salário que meu irmão ganhava com as coisas dele. E tu nem teria dito que ia ser um empreendedor social. Exatamente. E eu nem teria dito. Então a gente tem essa missão de dar essas oportunidades e a gente vai dando pra todo mundo que tá aberto também. Sabe? Porque tem esse processo da pessoa querer. Sim. Que assim, que é uma linha tênue que a gente tem que ter paciência. Por isso que a gente tá buscando ter pessoas de assistentes sociais com a gente. Hoje a gente não tem nenhum assistente social, mas a gente tem um polo voltado à assistente social. Que é pra gente escutar também. Porque a gente fala muito assim, que esse discurso do merecimento é bem pesado, né? Fala assim, a pessoa tem que querer. Mas como é que a pessoa vai querer se ela não sabe? E muitas vezes que ela não consegue mesmo, assim, né? No sentido não de potencialidade, mas no sentido de oportunidade. É isso. As condições são diferentes. As coisas... É muito doido, assim, eu conto muito uma história, eu adoro essa história, assim, não é uma história que tem sucesso, mas é uma história que fez a gente pensar no entorno. A gente tem uma problemática muito grande com a chuva lá, né? E aí eu peguei um amigo meu que tá se formando em economia ecológica, acho que é essa a formação dele, e é trabalhar só a área de sustentabilidade. Como é que a gente pode fazer a nossa parte enquanto comunidade, enquanto instituto de educação ambiental, de descarte do lixo da forma correta? Como é que a gente pode fazer isso sem culpar terceiros? Porque a gente sabe que cada um tem seu problema, né? Mas vamos fazer a nossa parte primeiro. E eu trouxe ele pra isso. E a gente fica acompanhando esse processo de enchente, assim, né? Dessas problemáticas que eu acho que, assim, cara, não tem como... eu fico assim, por que alaga ainda? Porque a prefeitura não vai lá e resolve uma coisa que é tão simples. Mas por enquanto a gente vai fazer nosso papel lá enquanto sociedade. E aí ele tava olhando a boca de lobo que tava alagando. E aí um cara lá que tava se envolvendo, ele falou assim, tu é engenheiro, que é que tu fica tanto olhando aí, não sei o que. Ele, não, cara, eu sou estudante, faço faculdade na UFC, eu me alimento lá com 1 e pouco, no RU, não sei o que. E ele começou a brilhar os olhos. E ele fez a seguinte pergunta, tu paga quanto? E o cara estuda na UFC. E ele falou, eu estudo na UFC e tal, tu paga quanto pra isso? Cara, eu não pago nada. Eu não pago nada. Eu apenas estudei e tô lá. Fiz uma prova e estudei. E a gente soube com pouco tempo depois que esse cara tava querendo sair dessa vida que ele tava entrando pra ir pra uma faculdade. Sabe? De voltar a estudar. Então é esse o nosso brilho nos olhos que a gente faz. Pensando Bem hoje existe lá dentro da favela com esse intuito de transformar a favela do Inferninho um grande laboratório social e mostrar pra... Eu vou ser mais pé no chão, assim, de mostrar pra Fortaleza que existe um caminho pras favelas. Sim. Que não é mudar as favelas e mudar os nomes favelas, mas mudar de dentro pra fora. Sim. E no caso também, Rutênio, assim, tu tem, assim, histórias, quando a Catiana veio, né, ela trouxe algumas histórias de pessoas, porque a gente vê que tua vida, ela se modificou a partir também do teu trabalho, né, do Instituto. Mas, assim,
tem histórias, assim, que tu pode dizer assim, não, a gente sabe de uma criança que era assim, de uma família que modificou a vida através do projeto, assim. Sim. Ou até mesmo depoimentos que te emocionam. É porque eu imagino que você transformar a vida de alguém é algo que deve mexer muito contigo. A gente, hoje, assim, eu pensando bem, tá com 17 pessoas, a gente trabalha com 17 pessoas. Hoje eu fico mais submerso em burocracias do que na própria favela, né? Mas aí eu tenho um rito meu que é uma vez por semana eu tenho que passar um dia na favela, independente de qualquer coisa, eu tenho que estar lá. E é nem pra estar trabalhando, assim, é mais estando escutando o dia a dia, tomar uma coca, uma coca gelada na esquina lá. E assim, tem várias histórias. E antes de contar de uma específica, tem algo que muito me emociona do beco, que é quando eu passo lá, nesse rito, que às vezes não é na semana, é um sábado, é um domingo, e tem as crianças brincando no beco sem ter atividade nossa. Uhum. Acho que algo que eu sempre brilho os olhos quando eu vejo, eu fico muito, cara, tá valendo a pena, sabe? Porque quando a gente tá dentro, a gente parece que tô fazendo nada, não sei o que, quando alaga a gente perde tudo, meu irmão, o que é que eu tô fazendo e tal, mas quando eu vejo as crianças brincando, isso, pô, tá valendo a pena, energiza o time. E o segundo momento também é quando alguém da favela traz, assim, um parente que nunca visitou, então sai e fala assim, olha, vem cá, deixa eu te mostrar o que eu tô dentro da favela. Cara, pra mim isso é muito legal, porque a gente tá mostrando a potencialidade que eles criaram. Não foi só a gente, não foi só o dinheiro que chegou lá, foi eles que criaram. E aí, falando de história, hoje a gente já tá com 2 anos, vai fazer 2 anos que a gente tá com o Beco, definitivamente, fazendo as nossas tecnologias, mostrando as oportunidades, dia a dia, de segunda a sábado. A gente vem fazendo isso incansavelmente, assim, a gente até cansa, mas não tem tempo pra cansar, porque tem que estar na batalha. E aí vem várias coisas que a gente vai acompanhando, e tem 2 que eu gosto muito de trazer, uma mais recente e outra que eu olho, que é a Tati. A Tati é uma mulher que tem seus filhos lá dentro, as filhas são voluntárias nossas, já teve, se eu não me engano, aí eu não quero contar a história errada dela, mas acho que ela teve um marido que faleceu, ou então teve outro relacionamento, enfim, mas ela acabou se tornando em situação de drogadição. E toda a memória que eu tenho de criança é ela em situação de drogadição, usuária mesmo de crack, sabe? Era irreconhecível ela. E quando a gente voltou com o Beco, ela já estava em processo de libertação disso, e ela já era uma nova pessoa, isso por conta própria, não teve incentivo nosso nenhum, mas ela já estava querendo ver na vida de novo, né? E aí a gente começou a fazer um processo de autonomia da mulher, que é algo que a gente tenta trazer muito forte dentro da favela. A nossa favela é uma favela que é 76% chefiada por mulheres. Então, assim, e isso se repete em todas as favelas que a gente tem. Famílias, né? E grande parte dela, eu não vou te dar o número exato, mas grande parte delas são mães solos, sabe? Que é exatamente esse processo do cara que vai lá, faz e deixa a mãe lá, e sempre sobra o bucho pra isso, né? E aí a Tati, ela tava nesse processo de libertação, de uma reestruturação da vida dela, já tava limpa. E aí a gente começou uma turma chamada Pra Frente, que era de autonomia da mulher, que a gente fez um processo de 6 meses, de uma metodologia de uma mulher incrível do Rio de Janeiro, que eu sou fãzão dela, que a gente começou a mostrar para essas mulheres que elas poderiam ser muito mais do que a sociedade impõe que ela é. Porque na favela tem muito mais disso, né? Já é difícil para uma mulher fora da favela, imagina dentro da favela, né? Que aí é aquela menina que vai ser a dona de casa, que é aquela menina que vai ter que cuidar do marido e dos filhos, e na favela é muito mais embutido isso dentro dela. E aí, quando a Tati foi uma das nossas alunas, a gente formou mais de 300 mulheres nessa formação, e a gente ganhou um investimento semente. E aí a Tati, ela foi coroada com R$4.500 no investimento semente. E eu me lembro da filha dela mandando um vídeo dela de joelho, agradecendo a Deus, meu Deus, muito obrigado e tal. E hoje a Tati tem o seu boteco dentro da favela, sobrevivendo disso, assim, ela, o filho dela também. Vendendo o refrigerante, vendendo a cerveja lá, fazendo a animação e limpa. E limpa. E aí ela brinca muito, assim, eu fico feliz quando a polícia passa aqui, eu dou tchau. Porque antigamente ficava com medo, né? Então a Tati é uma pessoa que eu me emociono muito de falar dela, porque, como eu falei, a única coisa que a gente fez foi oferecer um curso. A gente não foi o papel de falar assim, vem cá, sai da situação da droga, sabe? Ela foi embutida devido a várias coisas que foi acontecendo e ela mesmo quis sair.
E aí outro é de um jovem, que foi um dos jovens que começou com a gente lá, e aí fica até brincando, é meu filho, né? Antes de ser pai, eu já era pai de um monte de, era pai e tio de um monte de criança, né? A Evinha que era, a Evinha é uma graça, assim, porque quando eu não dava aula, quem dava aula era a Evinha. E ela também fazia Muay Thai? Ela sempre foi a pessoa que não deixava eu parar. Eu digo assim, minha mãe me inspira e a Evinha me impulsiona. Se eu parar, eu apanho delas agora. Meu pai faleceu, mas elas que mandam em mim. E aí a Evinha, tipo, era a mãezona de todo mundo, abraçava. E o Daniel, que lembra que foi os 3 primeiros alunos que eu Sim. tive, eles fez uma pergunta pra mim assim, Ti, como é que o senhor ganha dinheiro? Isso bem recente, logo no começo, não tinha estrutura de nada. Cara, eu sou design gráfico e tal, vem cá, eu vou te mostrar. Sentei, mostrei lá na minha cadeira de plástico, no computador que eu fazia. E hoje, esse ano, ele tá trabalhando numa agência sendo social media. Olha aí, Com que 16 anos de idade, ganhando seu dinheiro, ganhando metade do salário que a mãe dele ganha, mexendo no celular. E a mãe dele fica falando assim, Rutênio, tu viciou meu filho, ele só fica mexendo no celular, mas ele tá pagando as contas dentro de casa. Então, Trabalho. assim, quando ele me disse que tava sendo isso, cara, foi assim, tipo, parou. Porque eu me lembro do Daniel, uma criança, treinando comigo na garagem da minha casa, e hoje ele tem uma dificuldade, pega ônibus, vai, mas tá lá, com um celular bom, até mais caro, acho que, tipo, dentro da família dele, sei lá que se tem um celular desse, mas fazendo o seu dinheiro com uma nova profissão. Porque outra coisa que a gente fica pensando muito, cara, por que tem que ser só esses mesmos trabalhos, né? Eu falo muito da minha, eu tenho uma filha agora, né? E eu acho que foi proposital Deus ter me dado uma filha, porque eu fico muito, vou falar com raiva, eu fico com muita raiva quando eu sei de uma notícia que uma mulher apanhou, uma menina apanhou, então quando a menina tem que ser isso, assim, sabe? E aí o pessoal que tá aqui comigo, assim, sabe muito do que eu falo isso direto. Porque essa menina tem que ser a costureira. Porque essa menina tem que ser a mulher que faz cabelo. A gente oferece curso de cabelo, tem que ter também. Mas porque essa menina não pode fazer programação, né? Uhum. Porque essa menina não pode treinar Muay Thai. Porque essa menina não pode ser o que ela quer. Acho que é melhor dizer isso. E a gente só precisa dar as oportunidades. Então, assim, a gente vai dando isso. E aí eu fico muito quando a Evinha... Porque a Evinha... eu falei muito, acho que tá quase um vício de linguagem, né? Essa palavra Evinha, pelo amor de Deus. Quase Era um pra vício ter de trazido a linguagem. Evinha. Mas e aí ela, nossa neném tá doente, ela, amor, Ah. vou ficar aqui. E é sempre isso, ela não me acompanha muito nesse trajeto porque ela dá esse suporte que é algo que ela faz, né? Foi na sociedade. Ela trabalha, até eu tenho uma situação engraçada que, por isso que eu falo assim, é muito doido que quando eu abandonei o emprego, e aí uma coisa que eu não falei, quando eu abandonei o emprego, quem foi trabalhar foi a Evinha. E ela que mantinha a casa, né? E a gente tinha um trato, assim, ó. Porque a nossa rotina era meio doida, eu saio. Tipo, tem hora que eu saio 7 horas da manhã de casa, volto meia-noite, né? Eu falo assim, amor, vamos fazer o seguinte, você, quando estiver fora, você faz o suporte dentro de casa? Você vai cansado, a gente junta o nosso dinheiro, contrata alguém pra dar o suporte, mas eu preciso me dedicar aqui fora, sabe? Eu preciso me dedicar. Ela, amor, tá bom. E aí, quando a situação reversa, ela que falou, agora, amor, tu dá o suporte dentro de casa? Dá o suporte dentro de casa? E era um saco, assim, né? Porque a gente não é acostumado a fazer isso, mas tava lá, tinha que limpar a casa, deixar tudo ficando, senão apanhava. E aí, hoje a gente já reverteu os papéis de novo, mas sempre foi muito nessa parceria de conversar o que cada um faz, o que cada um vai fazer, e dando essas contas. Rutênio, como é que surgiu a oportunidade lá do The Wall, de ir pro Luciano Huck, a loucura que foi aquilo? Sim. Então, aí a gente tá vivendo um momento da nossa vida mágico, assim, e eu acho que é muito de coroado do trabalho sério, honesto que a gente vem fazendo. E eu não falo só do Rutênio, porque eu acho que eu sou só a cara que aparece aqui, né? Mas por trás do Rutênio, como eu falei, tem 17 pessoas diretamente que estão dando sua vida lá. E eu digo, todo mundo veste essa camisa de missão realmente, assim, de estar independente do dia, do horário, tá lá na chuva, no sol, fazendo acontecer. E aí, quando a gente começa a ter esse trabalho, a gente começa a ganhar uma visibilidade, né? Então, muita gente começa a olhar o Pensando Bem como referência de alguma coisa, então, gostando do que a gente vem fazendo. E aí, uma amiga minha, a Mari, que eu sou fãzão dela, sou muito grato a ela. Vocês perceberam que eu sou muito grato a muitas pessoas que foram elas que me ajudaram, né? E aí, a Mari mandou uma mensagem pra mim, assim, olha, tem uma produtora aqui que eu conheço, que tá procurando histórias de pessoas que até 25 anos que brilham os olhos.
E a produtora é a Endemol. Ela fala assim, a Endemol, ela produz o BBB. Aí o cara, BBB eu não vou. BBB eu não vou. Porque pra mim, pro Luciano Huck, era como se ganhar na Mega Sena. Impossível, porque eu não jogo na Mega Sena e eu nunca me inscrevi pro Luciano Huck. Só que surgiu essa oportunidade na rede social, a Mari me manda, ó, manda tua história aí pra ela. Normalmente não sou eu que mando a minha história, né, assim, porque é difícil você tá falando que você de vai. você mesmo, E aí a né? gente tem um time de marketing, a gente sempre fala, Rafa, escreve minha história, Rai, fala aí alguma coisa, só que era um domingo. Eu não ia perturbar ninguém no domingo e comecei a escrever a minha história, falando, e ela manda a minha seguinte mensagem. Que lindo, gostei, minha equipe vai entrar em contato. Aí chega no começo da semana, segunda-feira, a equipe fala, olha, somos a produtora do The Wall e tal, e eu não sabia o que era, porque fazia muito tempo que eu não assistia TV. Porque você fica enfurnado nesse negócio de computador, você quer saber de computador. Então, meu entretenimento era o YouTube, né? Então, eu não sabia, aí eu sei que é, cara, Luciano Huck quero, vamos. Aí mandamos um vídeo lá, fomos aprovados, tem um processo seletivo, né? Então, tipo, só o contato, mas teve um processo seletivo, não tem quem indica, né? A gente mandou nosso vídeo, respondeu um questionário de coisas. E aí a gente tinha essa ideia de resolver a problemática. Não é resolver a problemática da enchente, mas receber recursos pra gente revitalizar o restante do beco e potencializar nossas ações de impacto ambiental. Então é até legal que todo mundo acha que agora a gente tá famoso e tá rico. Porque a gente ganhou um super prêmio, pô, uma puta grana. Mas não é isso que vai resolver a problemática de enchente lá dentro da favela. Essa grana a gente vai usar nas nossas oficinas pra fazer. E aí, a gente é chamado, isso em setembro, né? A gente é chamado, gravamos lá e tal, conheço o Luciano Huck, só que vem a pior parte, que você não pode dizer pra ninguém. Nossa, foi em setembro a gravação? Não, a gravação foi em dezembro, mas setembro eu já sabia que eu ia. Nossa. Ah, mas aí quando tu sabia que já tinha ganho, foi em dezembro. Foi em dezembro, a Aí gente tinha gravou. que ir lá manter. Não sei nem se eu posso estar dizendo isso que ele fala, mas todo mundo sabe que tá já gravado, foi, é, mas já foi gravado. Mas assim, e aí eu fui em dezembro, e aí assim, cara, uma puta produção, uma recepção incrível. A gente não conhece o Luciano, eu não conheço, até fico brincando, né? Vai eu e o Railson, que é um cara que assim, eu falei tanta gente, e o meu time, eu sou muito devedor do meu time também. O Railson é um cara que tá do meu lado, constante. E ele é o cara que vai comigo pra responder as perguntas, né? Então quando ele fala assim, um jogo de dupla, e você precisa ter alguém que você tenha afinidade e que seja inteligente. Eu olhei assim, cara, quem que eu tenho? Aí eu me lembrei do Railson, que foi o cara, inclusive, que começou a história do beco comigo. E quando eu comecei a ideia do beco, era eu, aí vinha minha mãe e tinha que ter alguém, era o Railson. Era o Railson que tava lá em casa todos os dias, independente de qualquer coisa, a gente tava fazendo acontecer. E quando chega nesse novo momento, vem o Railson, que era o cara que eu tinha na mente muito inteligente e que a gente tinha muita afinidade, porque a gente já trabalha há muito tempo junto, né? E aí eu chamo ele, e a gente é a dupla, né? E chega lá dezembro, cara, tem um negócio que é muito legal. O que mais surpreende é a forma que a gente é tratado. Então, é tratado muito bem. Só que a gente não pode conhecer o Luciano Huck antes, é só na hora da gravação, e depois que acaba, parece o Mestre dos Magos, né? Some. Some assim, cara, e aí a gente fica todo se tremendo, a gente fica nervoso, né? A gente entra num palco, uma parede Estrutura gigantesca. gigante, e aí começa o jogo e é gravado direto, assim, sabe? E o Luciano Huck parece que é tão doido que a gente vê da TV. E ele, quando a gente tá lá, ele trata a gente tão bem que parece que ele me conhece. Ó, cara, esse cara me conhece, parece meu amigo, assim, e fica esse choque, né? Só que aí uma coisa que é aquilo que a gente fala, não adianta só fazer o bem, a gente tem que fazer do jeito certo. E se tá com medo, vai com medo, mas vai preparado, né? E quando a gente soube, eu falo assim, Railson, a gente tem que marcar. Ou a gente vai ser a dupla que vai zerar, ou a gente vai ser a dupla que vai sair com muito dinheiro. Não importa, a gente tem que ser pra chocar a sociedade do que a gente vai fazer. E aí a gente vai estudar o que é o ideal. Railson, não importa o que você tá fazendo, tem que aprender perguntas. Jogo do milhão. Aí eu falava pro time, gente, a gente faz reunião de produtividade, né? Aí tinha uma hora eu falava assim, gente, vamos passar 10 minutos, todo mundo vai perguntar pro Railson. Que ele tem que aprender e todo tipo de pergunta, né? E ele vai lá em cima, ele dá um show, porque é um cara muito inteligente. Ele de 6 perguntas responde 4. E a gente conta muito com o favor de Deus, né? Que muitas pessoas chamam sorte das bolas verdes caírem em números altos e as bolas vermelhas caírem em números baixos, né? E a gente sai com uma bolada lá de 353 mil, que se eu não me engano é o segundo maior prêmio da história, dos 6 programas. E a gente sai com visibilidade, que eu falei, cara, valeu mais a pena do que o dinheiro, assim, porque a gente fica com muito medo de expor o que a gente tá fazendo em rede nacional. Tipo, quando surge a oportunidade, vamos gravar um podcast, cara, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou entender, qual é a repercussão que vai dar, o que é que as pessoas vão entender da gente. Eu tinha muito medo disso, aí ficava, caraca.
E agora, o que é que vão dizer da gente? E a gente recebeu em poucas horas mais de 70 mil seguidores. E era só mensagens boas. Legal. Nossa, me emocionei, sou fã, não sei o que e tal. E no outro dia, a gente fez um trato, assim, o Railson, ó, 7 horas da manhã a gente tem que estar no Beco. A gente fez uma grande festa no Beco. A gente Pois é, como- Assistiu, né? como Porque foi? o Beco, foi tipo uma festa pra Foi. assistir, né? Mas eles não sabiam o resultado. Não, a gente não disse, porque a gente não poderia dizer Não ninguém. podia perder, A né? gente fez uma plateia virtual, então só quem sabia era a plateia virtual, que era minha algumas mãe, a pessoas. família do Railson, a Uhum. Evinha. O nosso time tava sabendo, só que todo mundo assina um termo de confidencialidade e não pode dizer. Sim. E aí quando sai na semana, a gente poderia divulgar numa terça. A gente só divulga na quinta porque era semana de carnaval. A gente, pô, Sim. carnaval ninguém vai nem ligar pra gente, divulga na quinta, né? E aí eu não gosto de me assistir, eu Rutênio, sabe? Eu já gravei algumas matérias, eu não gosto de me assistir, eu prefiro ficar com a minha mãe e aí vir em casa vendo outra coisa, não assistindo. Só que assim, é um momento histórico na nossa vida, né? Marcou muito a nossa vida a questão do programa. E aí eu vou pro time e eu falo assim, e aí, galera, o que a gente vai fazer? Aí todo mundo, cara, a gente tem que fazer uma festa dentro da favela. Não faz sentido sair isso e a gente assistir cada um na sua casa e então a gente comemorar entre só a gente. E aí eu falo, a gente vai ter dinheiro pra fazer isso ou vou ter que pedir? Aí, não, a gente tem. Porque pedir também é difícil, né? Porque tem gente que, não vou doar pra festa. Que a gente fala em festa, mas não foi uma festa que tinha bebida, outras Sim, coisas. sim, sim. Era uma grande confraternização dentro da favela. Uhum. E a gente botou um telão de LED grande lá, som, palco, iluminação, cadeira. Cadeira tinha mais de 250 cadeiras e aí tinha gente em pé. E a gente reuniu a favela, pessoas da sociedade civil que acreditaram no nosso projeto, empresários, pessoas do setor público, pra ver e tá todo mundo junto ali na favela pra ver aquela grande celebração. E aí, além de a gente estar passando o programa, foi um grande marco. Porque a gente tinha a favela vibrando com a gente, sabe? Não tem aquela questão de desconfiança e falar assim, pô, os meninos ganham 350 mil, o que é que eles vão fazer com o dinheiro? Uhum. Em nenhum momento teve essa desconfiança, porque a galera sabe do que a gente tá fazendo. Uhum. Sabe do nosso propósito lá dentro. E a gente fez uma grande festa lá, que eu achava que aquele beco ia cair. Rapaz, o beco cai e já tava vendo as manchetes, né? Dupla vai pro The Wall, faz festa na favela e a favela cai. Eu já ficava vendo essas manchetes. Só que a favela toda abraçando e tal, e foi aquele alvoroço todo e foi um momento mágico, assim, que dá vontade de reviver todos os dias, assim. Pra mim foi doloroso me assistir, me ouvir é muito ruim, mas chorava, fazia um monte de coisa. Mas foi muito bom estar lá com a favela, estar com todo mundo, que a gente tá no dia a dia, tá com as nossas famílias. E no outro dia, 7 horas da manhã, a gente tava lá, trabalhando, eu e o Railson, que eu falei, Railson, agora eu e tu que você mais trabalha, não tem essa, a gente é o que foi mais exposto, agora eu e tu não tem mais corpo mole, não. E levar o pé da letra, 6 horas da manhã, tava batendo na minha porta. O cara, tu me lasca assim, né? E aí a Catiana disse que quando ela participou também do Luciano, né? Qualquer outro quadro, ela disse que uma das coisas que aconteceu muito foi dela conseguir sair e de falar sobre o projeto e de outras pessoas. Já, assim, teve muita gente que chegou a partir disso e chegou, olha, vamos lá, eu acredito em vocês, o que é que vocês estão precisando, vamos fazer isso. Então, a gente já tinha essa galera com a gente, assim, sabe? Graças a Deus já tinha uma boa visibilidade no que a gente tá fazendo, porque eu acho que é algo muito inovador. A questão do beco, a gente acredita muito nessa de dentro pra fora, coisas que era bem fora da realidade, né? Uhum. E aí, quando a gente vai pra mídia, vem mais gente ainda vendo isso, que, claro, traz esse alcance. E aí chega várias plataformas pra gente estar comunicando e tá expandindo mais ainda esse propósito, né? E aí vai chegando mais gente pra somar. Mas o mais engraçado, eu gosto muito disso, vem principalmente as pessoas que não acreditaram na gente, porque também nem só de tapa, de aperto de mão vem, né? É muito tapa nas costas e fala assim, pô, não vai dar certo. E o mais doido é isso, quando chega as pessoas que não acreditaram na gente, que pra mim tá tudo bem também, sabe? Eu gosto de dizer isso, eu não tenho esse falso discurso de, não acreditou nisso, quer pegar carona. Cara, nem eu acreditava em mim. primeiro parte disso, né? Nem eu acreditava em mim. E aí depois que vem toda essa galera, então hoje a gente tá com 82 mil seguidores. Agora a gente fica famoso mais ainda com podcast, né? Vamos bater 100 mil seguidores. E vem Vamos muita lá, mensagem boa. Vem pessoas assim, vamos fazer isso também. Vamos resolver essa problemática. Legal. Setor De repente, ó, vamos lá, assistentes sociais, né? Sim. Vocês estão precisando? Bora aí, meu povo. A gente vai montar um time. Assistentes sociais, psicólogos, que vocês quiserem trabalhar com a gente. Pronto. Dinheiro ainda não. Mas a gente constrói algo junto bem massa de voluntariado. A gente tá com time. A gente tá com inscrições abertas de voluntariado. Que é o nosso programa de voluntariado Gera, né?
Que aí vem muito dos nossos valores, porque assim, a missão do Pensando Bem é essa de transformar de dentro pra fora. E a gente tem nossos valores, que é o Tarrocheda, que é o botar pra gerar, o vai ser sal, que agora me faltou outro. E o Sintera, a produção ajudando. É. E o Sintera que é o nosso papo reto, botar pra gerar é fazer acreditar. O vai ser sal é o esperançar, né? Tipo assim, olha, dinheiro nós não temos, mas vai ser sal. Então a gente tá com todo esse amparato assim, de valores nossos. Então, quem quiser chegar, eu gosto de dizer muito, Pensando Bem é uma soma de 3 coisas. Pessoas certas, planejamento e sonhos. Então, sonho a gente tem, planejamento a gente tá criando e pessoas certas a gente tá buscando, né? Já vai dar. isso Então a vai gente ser sal. fazendo. Vai ser Vai ser sal. sal. Vai ser sal. Ô, Tênio, a gente está bem pertinho de encerrar o programa, mas antes eu queria até que você disse que trouxe uns presentes, né? Sim, Aí sim. pode vir aqui para entregar sem problema. Até Obrigado. pra... Olha, Menino, tá chique, rapaz, Tem- tá vendo? Ó, aqui a Muito gente bom, viu? tem 2 presentes aqui pra vocês, que a gente fica muito feliz de espalhar. É um produto novo nosso, Pensando Bem, como toda aí a gente gosta de falar, eu acho que eu queria só deixar uma coisa clara, é o seguinte, a gente é mais que uma ONG, tá? A gente é uma revolução na favela, é isso que a gente acredita. E aí a gente tá construindo agora nossos negócios sociais, nossos produtos sociais, porque assim, como toda ONG a gente depende de doação, só que eu não gosto muito dessa palavra doação, eu gosto da palavra investimento, do que vem pra ser investido. Ó, Thiago, essa frase é... Desde que você tem acompanhado o trabalho de vocês, essa frase me chama muita atenção, por isso que eu abro o programa fazendo uma associação com ela. Cara, eu agradeço muito. Então assim, aí tá 2 bags nossas, e essas bags, eu duvido vocês adivinharem onde foi produzidas. Lá na Eita. favela do Inferninho. Lá na favela do Inferninho. E a gente tá produzindo isso ponta a ponta, só não corte ainda, sendo honesto pra vocês, a gente só não faz o corte ainda, porque é um corte a laser e tudo, mas o restante, porque... Daqui a pouco chega. É E que- aí vocês vão usar isso pra poder vocês conseguirem ter recursos pra Exatamente. manter os projetos. Exatamente, além da bag, a gente tá fazendo nossas camisas, que é estampando no peito de fortalezense, de todo o Brasil, que a gente tem essa ambição aí de jogar pro Brasil todo, nossas frases, nosso grito de guerra, e também pegar das nossas oficinas, porque o que a gente acontece é de ter um ciclo sustentável e que ela possa escalar. Então, a ideia das bags surgiu a partir do momento que eu sou desafiado a criar um curso de serigrafia. Então a gente cria um curso de serigrafia para os jovens aprenderem a pintar e ganhar uma profissão. Só que o que é que eles vão pintar? E aí a gente começa a criar nossos produtos sociais, que a gente, todo o lucro é revestido num curso de serigrafia, e quem sabe a gente escalando e vendendo muito mais, a gente consegue entrar Legal. em novas partes do projeto, sabe? Então isso aí é um... E onde é que a Legal. gente compra? Ó, então, a gente tá na nossa rede social. Você pode entrar no nosso Instagram, falar lá, a Rai vai atender vocês, vai mandar mensagem, vai pegar contato. A gente tá com essa sonho de mandar pra todo o Brasil, ainda não, mas conversando direitinho, a gente vê frete, vê tudo. Então você pode entrar no nosso Instagram, No arroba Pensando Bem. OF. A gente tem esse Instagram aí, você pode olhar. E breve no site aí que a gente vai mandar um marketplace aí pra toda... Pra todo o Brasil, né? Fortaleza a gente já consegue atender, então vocês conseguem ver isso e vocês estão recebendo em primeira mão, porque é o Eita. seguinte, você consegue entrar no nosso Instagram agora, mas até antes do programa a gente não tava vendendo, tá? Vocês estão recebendo em primeira mão aí. A gente fez um experimento numa feira aqui de Fortaleza que foi um sucesso, cara. A gente ganhou muitos elogios de um produto que, assim, que não é só um produto, eu não tô aqui só fazendo merchan de um produto que é bonitinho não, um produto de qualidade, que é feito de pessoas que lindo, estão né? à mão fazendo tudo isso. Então vocês estão sendo, fico E já feliz de tem entregar essa em primeira mão proposta pra de ser vocês. ecológico, né? Então, assim, Sim. combina tudo com a ideia. É isso, a gente tá tentando. É um grande sonho nosso fazer que o Pensando Bem tenha esse ciclo todo ecológico, assim, que a gente pare de produzir resíduos sólidos, né? A gente não consegue ainda inteiramente, mas a gente tá trabalhando pra isso aí. E quem sabe a gente se torna a primeira ONG aqui de Fortaleza, ser uma ONG zero lixo. A gente tem o som da favela. A gente tem o som da favela do Inferninho ser a favela zero lixo, né? Quem sabe a ONG Eita, também. Quando conseguir, a gente Ah, com estamos certeza. trabalhando né? pra Com Vamos certeza. noticiar. Ô, Tênio, antes de encerrar, eu queria muito que você nos dissesse, assim, sobre sonhos mesmo. E qual é o teu sonho para o futuro da favela do Inferninho? Ó, rapaz, eu vou falar, vocês não estão brincando com as nossas perguntas, né, cara? Assim, mas falando sobre sonhos, acho que tudo que eu contei aqui foi meus sonhos mesmo, algo que a gente vem botando em prática.
E a temática sonho é algo que pega, porque o sonho da vida real, né, de se deitar e você sonhar, todos nós sonhamos, né? Só que dentro da favela existem estudos que comprovam que a gente sonha menos. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social sonham menos devido a uma série de coisas. E aí uma coisa que eu deito a minha cabeça no travesseiro e compartilho e sonho é ver uma favela transformada de dentro pra fora, sabe? Quando eu falo transformada, não é só com paredes pintadas e algo bonito, não. É uma favela que não sofre com enchente, é uma favela que as mães têm sua autonomia, que tem famílias estruturadas, não tem índice de desemprego, que não é só uma utopia, a gente está trabalhando forte para fazer isso. Então a gente até tá com um projeto que é transformar a favela digna, digital e desenvolvida, que a gente abarca tudo isso, né? Que a gente pegar todas as problemáticas um a um, que a gente vai entendendo cada problemática em cada esfera que a gente chama de mandala e resolvendo elas. Então hoje o que eu sonho todos os dias é com a favela digna, digital e desenvolvida, e que essa favela do Inferninho seja um grande laboratório social para Fortaleza. Que a gente não possa parar só lá, mas assim, hoje minha missão pro futuro é resolver lá. Eu não me vejo em outro canto, eu não me vejo em outro ponto, assim. Tem muita gente que fala, desse negócio de fama, futuro vereador de Fortaleza, eu quero ser vereador, eu quero resolver essa problemática, sabe? E já é grande, né? É Vamos isso, combinar, uma é favela digna, digital e desenvolvida. Exatamente. Então eu sonho todos os dias, não só eu, mas todo o meu time. A gente compartilha desse sonho, eu brinco muito, é um sonho do Pensando Bem, é o sonho do Rutênio, o Pensando Bem é um sonho do Rutênio, que outras pessoas entraram e abarcaram. E eu espero que venha mais pessoas ainda. Eu acho que isso eu não vou conseguir fazer sozinho, eu nunca cheguei em nenhum canto sozinho. E a gente precisa de mais pessoas, mais e mais pessoas para fazer esse sonho acontecer. É aquela máxima, né? Sonho que sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto à realidade. Que legal. Então, muito bom. Vai ser, né, realidade. Exatamente, é um sonho que sonha junto. E a gente chega muito mais longe, né? Rutênio, muito obrigado pela participação, assim, é muito legal te ouvir, porque... E dar visibilidade à favela, como você falou, no início do programa você falou assim, né? Agradeço muito até, porque é isso que a gente precisa muito. É muito mais impactante quando a favela tem voz, projetos como o nosso projeto tem voz, porque antes da gravação, de começar a gravar, a gente estava falando, né? É muito triste que eu morava num bairro vizinho ao bairro Quintino Cunha e nunca fui na favela do Inferninho, entendeu? A Fortaleza é uma cidade tão desigual que ela provoca esse tipo de coisas muito distantes, né? De você tem às vezes muito perto. Exatamente, é um bairro ao lado do outro e mundos muito diferentes. E na hora que a gente dá espaço e voz para que esses mundos se aproximem, a cidade, o estado e o país só tende a crescer. Tende a crescer, que é isso, assim, que quando eu falo de uma favela digna de estar desenvolvida, eu não quero criar uma super favela. Eu quero criar uma favela, assim, eu falar que eu quero criar é muito pesado, né? Mas o que a gente está trabalhando para transformar ela, porque isso já existe, as pessoas têm essa capacidade. É uma favela que tem acesso a sair também. Sim. Sabe? Que não é uma favela assim, vou criar um negócio que todo mundo vai visitar, porque não. É uma favela que o seu João consegue ir lá pro Planetário, que consegue acessar a Beira-Mar, que consegue ir pro Jardim Iracema, pro Jardim Guanabara, que consegue por esses acessos que às vezes não pode. Que às vezes é embutido isso pra mim. Cara, pra mim tá aqui, e tem até dados sobre isso, né? Tipo, que o cara sair da favela até a Faria Lima são 7 gerações. Olha o tamanho desse negócio, cara, tá errado. E às vezes eu vou falar Faria Lima não porque é em São Paulo, mas a gente tem uma aldeota aqui, é 1 hora de ônibus. De Uber é mais rápido, de moto é mais rápido. Por que tem que demorar 7 gerações? Então a gente tá querendo quebrar esse ciclo aí e fazer esses acessos chegarem mais rápido. Perfeito. Que legal, que bom, eu acredito muito aí nisso, porque eu acho que tu falou da história de a gente não tem dinheiro. Mas eu acho que quando você fala de missão, ela vai muito mais do que dinheiro, né? Exatamente. E aí eu acho que vocês têm o rosto, as pessoas, as vidas que vocês vão transformar muito claras, né? Então é muito mais fácil. Se você sabe quem você vai estar ajudando, que você sabe o que é que vai vir dali, é muito mais fácil de você acreditar, né? E aí eu acho que bom que vocês existem. Que bom que as coisas estão caminhando. Que bom que você é muito louco de deixar ter o essa coragem, emprego, de deixar de o emprego, de fazer projeto isso. social em plena pandemia. A loucura
faz coisas boas. Faz, Que bom faz, que você faz. teve Ó, eu gosto de aí. parafrasear o Jobs, né? O criador da Apple, ele fala assim, os doidos que acreditam que pode mudar o mundo, no final das contas vão ser eles que vão mudar, né? Então É isso mesmo. eu tento me incluir no meio dessa galera aí e sonhar, não custa nada. É verdade. Não custa nada sonhar e a gente trabalhar e assim, gente, obrigado pela oportunidade, tá sendo um papo super legal. E de dar voz, realmente é isso, assim, quando a gente tem voz, sei lá, tem gente que diz que eu sou representante da favela, eu não me acho, mas eu tento trazer o que a gente vê de problemática e não é só porque a gente conversa que a gente vai buscando através de ciência mesmo, de conversar olho no olho e tal. E eu fico feliz de estar levando e mostrar a potencialidade que a gente tem dentro das favelas. Obrigado pela escuta, assim, de estar trocando esse papo. Tô muito feliz. E estamos começando, assim, esse mês, né, que tá chegando agora de março, um mês super pra cima. É um mês repleto de chuva, que dá um trabalho. Tá conversando aqui, tá dando uma energizada. Fico feliz. Obrigado, gente. Tá ótimo. A você que nos acompanhou no YouTube, deixa o like. A você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão seguir. E a você que está nos acompanhando pela TV Diário, não esquece que toda quinta tem episódio novo do Que Nem Tu, tá? Até a próxima semana, pessoal. Valeu! Tchau.